tanto o filme, né, o Robert Wise, que é o nome que a gente nem citou o nome do editor, né? Tipo, o podcast é sobre edição, a gente não fala o nome do editor. Segundo corte, episódio 7, temporada 2, filme Cidadão Kane. Take 3. Marca. Olá, gurizada, eu sou o Heineken e este é o Segundo Corte, um podcast que discute as questões estéticas e comportamentais da indústria do cinema, sempre tentando criar uma apreciação da arte da edição. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre o famigerado, mais famoso, talvez o mais importante filme da história do cinema ocidental, pelo menos, Cidadão Kane, de 1941. Demoramos muito para efetivamente ter coragem de fazer uma coisa desse tamanho e meio amando do nosso novo chefe, o Rafa, que especificamente mandou a gente, falou, vocês tinham que fazer sobre coisas muito clássicas, faz um classicão aí, faz um classicão e tal. Então estamos aqui para falar sobre Cidadão Kane. E estamos no sentido de eu e o Duca. E aí, Duca? E aí, Heineken? Uma palavra clichê, mas que não poderia deixar de ser falada. Rosebud. É verdade. Impossível, né? Filmaço, um clássico, realmente, assim, provavelmente alguém já viu e não se ligou que era uma cena dele. Digo assim, né? Já viu uma cena, já viu alguma parte, já ouviu alguma história sobre o filme. E só pra abrir aqui rapidamente, eu sou um desses que vi há muito tempo atrás, só que assim... Festa de amigos, o pessoal tomando uma cerveja, tal, aquela coisa. De repente, algum cidadão resolveu falar, vamos assistir Cidadão Kane. Falei, gente, mas calma, não é um filme pra você deixar rolando ali de aventura e tal. E aí o filme rolou, obviamente, prestei atenção daquele jeito. E depois vi algumas vezes na vida também trechos assim, mas agora recentemente para este episódio fiz questão de fazer a minha sala escura aqui em casa e assistir de ponta a ponta. E é um filmaço, cara, isso aqui é um clássico indispensável, cara, assim. Todo mundo tem que ver esse filme, tem que ver. Eu acho, assim, que quando a gente pensou na ideia de fazer um filme muito clássico, é óbvio que a gente poderia escolher vários dentro da história do cinema, né? A gente nem tá pegando os clássicos, porque, obviamente, o nosso episódio é mais vinculado à questão da edição. Então, para os nossos ouvintes pensarem sobre a edição desse projeto, dessa ideia, né? E o filme muito, muito clássico, é porque tem poucas informações a respeito da linha de produção. Você vai ter muita coisa sobre a pós-produção. Tudo isso vai ser muito mais vinculado ao marketing que foi possível ser registrado no período do que efetivamente o que a gente entende hoje como uma pós-produção, que tem toda uma questão contratual, você tem terceirização de muito mais pessoas. Então você pensa em um filme de 1940... A relação contratual era muito diferente, né? Tipo, as funções eram outras, né? Inclusive. O cinema era outra cara, né? As profissões dentro do cinema era outra coisa. Sempre fica muito difícil pra gente, já que o nosso objetivo aqui não é fazer uma coisa jornalística, de ficar levantando questões, e muito menos essa coisa que o jovem tem de ficar explicando pra vocês o final, ou tentando te desmembrar o porquê que é essa... Enfim, isso você não vai encontrar aqui. Ou dizendo por que não tem que ver, né? Isso a gente não faz de jeito nenhum. Você não vai encontrar isso aqui, mas alguma discussão acerca do vínculo da timeline do filme, no sentido literal da edição... Sim, porque a gente, nesse caso, pegou o filme mesmo, eu botei o filme na timeline e fiz um recorte, tentei separar algumas cenas para tentar estudar coisas que são interessantes, mas também a função editor, em 1941, é diferente dessa arte da edição que a gente está falando hoje. Então, também eu achei muita dificuldade de achar cenas em que eu pudesse falar sobre a edição e não tanto sobre o período histórico preso, sabe? Então eu fiquei muito nessa luta. Você diz sem fazer a análise em relação à época. Exato. Falar do editar, mas sem ter como falar da técnica ou das possibilidades e do que foi inventado para poder chegar nesses resultados, né? Não tem como mesmo. Porque tá muito preso ao período histórico mesmo. Então, assim,
por uma questão de ser antigo mesmo. Porque você tinha pouco tempo que o cinema estava existindo como grande manobra. E eu digo pouco tempo se a gente for comparar com hoje. Porque o cinema existe desde 1800 e lá vai dinossauro, mas você tinha aí 100 anos, né? Tipo, sei lá, 70 anos, 80 anos que as coisas estavam sendo feitas. O cinema sofreu muito o aspecto da televisão e sofreu muito o aspecto do novo teatro, sofreu muito os movimentos artísticos que aconteceram em 1900 até 1940, 50, 60 mais ou menos. O cinema teve muita influência desses períodos, então é quase impossível você discutir algum assunto do período histórico vinculado à técnica de como fazer e desvinculá-la ela de quase que uma ação política das pessoas atreladas àquele período. É claro que qualquer manifestação artística, por mais que seja a mais simplória ou a mais complexa, ela sempre é uma atitude política porque são artistas manifestando sua opinião ou criticando ou indo contra, enfim, todo e qualquer disco gravado, ele é um manifesto da pessoa sobre o que ela pensa da vida. Então também é indissociável a arte de manifesto político nesse sentido, né? Não partidário, político. Político no sentido de comportamento social, políticos, né? Sim, sim. Então, é óbvio que eu não estou levando em consideração esse óbvio ululante da ideia de que toda manifestação artística é uma questão política. Eu tô me referindo, assim, a discussões que a gente consegue ter acerca de um filme que a gente vê aqui, que o Matthew Limbatek usa uma determinada lente por um determinado aspecto estético e decide uma determinada coisa por um determinado aspecto estético, pra gente é fácil porque, esse cara tá vivo, 2, esse cara tá dando entrevista sobre esse assunto, 3, a câmera que ele tá usando tá divulgando essa cena desse filme também porque quer mostrar que também tem essa lente adaptada, enfim. Tipo, tem mais material acerca da pós e da pré e da produção como um todo do que naquela época, que tudo era muito mais segredo, de tipo, levantar quanto dinheiro se teve ou não. Uma das questões é, se você procurar saber do orçamento desse filme, você vai achar várias informações. Tem gente que fala que foi completamente equivocado, que ninguém quis dar dinheiro, que foi um péssimo investimento. Teve outra gente que vai citar e falar que não, que o pessoal apostou nele muito alto e deu um dinheiro que nem se dava e tal. É um orçamento você encontra ele de 500 mil até 800 mil dólares. Para a época era bastante. Os últimos pesquisas que eu fiz, principalmente usando como referência a internet e o IMDb mesmo, eles apontam 800 mil dólares. Mas eu ouvi 2 podcasts que eles citam 500 mil. Eu fiz 2 escolas aqui, né, de film school. Todos eles falam entre 500 e 600 mil. Todos os professores que citam, né? Porque, claro, uma coisa que eu não falei, esse filme ele é estudado dentro das escolas de cinema de uma maneira, assim, extensiva, né? Tipo, agressiva. Você estuda mesmo esse filme, porque ele muda boa parte da forma de fazer cinema a partir dali. Ele inventa determinadas coisas. Tipo, tem coisas que são inventadas ali, que não se fazia antes. Uma característica muito clara que o Orson Welles tentou que é uma coisa bizarra desse filme. É o primeiro filme dele. É a primeira vez que ele vai fazer um filme. Isso é bizarro de pensar, porque é um filme que mudou a história, é um dos filmes, talvez seja o maior filme, mais importante, o mais clichê, o mais citado, como o Duca disse. Provavelmente, se tu nunca viu nada desse filme, eu te garanto que você já viu alguma cena, eu te garanto que você conhece alguma fala, e eu te garanto que você conhece alguma referência da cultura pop que está entupida desse filme. Então, ele é um monstro em termos de taxa de viralidade. E ele atua, né? Isso. Ele faz a atuação, a atuação principal, ele faz... E ele já tinha... Depois ele fez isso com Hamlet, por exemplo. Ele atuou, dirigiu, readaptou a peça, o que é uma grande loucura também, né? O ator pegar o Hamlet, que é o personagem mais complexo de fazer do universo masculino, por exemplo, atores homens que queiram fazer um personagem... Até existem mulheres ou não binários que decidem fazer o Hamlet e dá pra você adaptar perfeitamente. Mas se você for pensar num aspecto mais tradicional, mesmo assim, o Hamlet é uma das espécies de graduação do ator. Eu acho que eu já citei isso em algum outro momento. Mas é como talvez o Rachmaninoff pros pianistas, né? Assim, sim, a pessoa quer dizer que ela é pianista clássico, ela tem que ter tocado uma peça do Rachmaninoff. Porque se você passa por aquilo, você pode dizer pros outros, não, eu sou pianista clássico. Você pode dizer isso. Ninguém vai questionar você. E interpretar o Hamlet
é um pouco esse lugar, assim, você passa por esse estágio. E ele não só fez isso, como ele atuou, redirigiu, enfim. Então ele já tinha, no teatro ele já era muito conhecido, na rádio ele já era muito conhecido, ele já era um grande artista, super famoso, e sei lá, com 20 e poucos anos, 26, 27 anos, o que deve ser péssimo na reunião de família, porque você vai na reunião de família e aí o seu tio fala: o Orson Welles, com 25 anos, fez Cidadão Kane. O que você fez aos 25 anos? Fica difícil responder. Difícil comparar, tipo assim, muita sacanagem, né? Um latifúndio de intelectual. E aí o cara fez uma proposição pro estúdio, que na verdade era uma espécie de rádio, que era o grande boom daquele momento, né, em 1940, que foi: eu vou propor fazer uma espécie muito bizarra de adaptação de uma história misteriosa dentro desse lance meio intrigas e coisas que são difíceis, mas sem ter uma linearidade de história, ou seja, você não vai necessariamente entender o assunto. E quero fazer isso com não atores, principalmente com gente não famosa. Gente nova ali, né, que tava começando. Né? E o lance de ter pessoas novas na cara, era facilitar a plateia ter uma percepção de que aquelas pessoas não vinham com o physique de rôle já atachado com uma estética específica dentro da história. Eu vou tentar me explicar, mas antes de qualquer coisa, deixa eu fazer uma pausa e explicar. Hoje vai ser mais tenso. O assunto história. O programa vai ser meio chato, nesse sentido. Eu tentei escrever uma pauta, ensaiei pela primeira vez falar isso. Então peço desculpas se o Duca quiser ir embora, inclusive, falar: eu não aguento, vou embora daqui. Imagina. Fica à vontade. Tô aqui para participar da aula. Não. Mas assim, ele tinha essa percepção já, porque em 1900 e pouco já se começa a discutir, vamos lá pro bingo, do realismo, naturalismo de interpretação. Você já tem boa parte das coisas stanislavskianas vindo de frente e vindo como uma grande... Frente no sentido de vanguarda, né? Tipo, vindo de, ok, isso é a nova forma. É assim que a gente vai fazer novamente. É assim que o teatro vai reconquistar as pessoas, né? É fugindo do que a mágica propunha. Então não é fazendo coisas subindo em dragões e voando que a gente vai fazer a plateia, né? As plateias como um todo, de todas as mídias, se encantarem novamente, né? Tentar fazer o que a estética do lado não estava fazendo. Então, se você pensar o expressionismo, o impressionismo como pintura, ele vem no período da fotografia mesmo, quando a fotografia começa a ficar um pouco mais forte, porque bater a foto de uma ponte passou a ser uma coisa bastante trivial, porque uma pessoa poderia parar ali, apertar um shutter speed e registrar o momento. E antes da fotografia, isso era feito com muita mão de gente tentando fazer aquilo como registro. Então, quando a fotografia, por exemplo, estabeleceu uma estrutura realista de cópia inacreditável e imbatível até hoje, né? A pintura tenta fazer, então, o que não é possível fazer com a fotografia à época, que vou fazer um quadro absolutamente colorido. 70 cores em cada... Tipo, uma árvore tem 9 folhas com cores diferentes. O que a fotografia não consegue. Você vai fazer a foto, porque a foto era preta e branca. Tu vai fazer a foto vai ficar uma árvore. Incrível. Só que para você ver uma árvore pintada com 9 paletas de cores de laranja, 6 tipos de verde, já fica muito mais... Né, Então, os produtos artísticos daquele período, eles estavam, em parte, tentando fugir dessa estrutura de representação da realidade, mas, ao mesmo tempo, tentando buscar espaços em que a plateia pudesse se encantar novamente, porque o movimento artístico, a mídia do lado, estava conseguindo com mais força, digamos assim. Deu pra entender ou ficou confusa essa parte? Perfeitamente. Belíssima ilustração, inclusive. Aí o que acontece? Ele teve essa percepção, isso foi dele mesmo, tipo, ele teve essa percepção de vamos tratar com não atores. Porque o Brecht já tinha escrito um pouco sobre isso, embora vai ser um pouco mais pra frente, o Brecht vai escrever sobre tratamento com não atores. Depois, lá pra frente, tipo, mais 30 anos depois, o Boal, Augusto Boal do Brasil, vai também escrever teatro para não atores, que é quando a gente interpreta com atores, eles carregam uma forma de interpretar que é aprendida na escola do jeito certo de fazer, para tentar falar com o nosso público filmmaker. Se eu peço para você fazer uma sequência de eu tomando café da manhã para um filmmaker YouTube, eu garanto para você que vai ter uma cena de close do café caindo em slow motion. Porque parece que é uma obrigatoriedade da estética de youtuber ter essa linha para fazer o check que eu faço parte desse clube. O que é natural, porque toda e qualquer mídia estabelece estética, mas ao mesmo tempo
põe numa cadeia, né? Tipo, aprisiona a estética para quem quer fazer. E o público espera também, porque se você fizer um B-roll de café e não tiver um slow motion, parte do público vai falar, peraí, tá mal feito. Porque pra ser B-roll de verdade, tem que ter slow motion. Porque o público espera, porque ele tá levando em consideração. Assim como você vai assistir um filme de terror, você espera ter medo. Se você não tiver medo, a plateia vai falar, não tá funcionando, tá errado. Embora o gênero não tenha dito, você tem que sentir medo. Não é isso que significa um filme de terror em termos de gênero. Mas a estética cria, mas ao mesmo tempo aprisiona quem cria. Porque a pessoa tem que seguir aquele linha. Então ele pensou nisso tudo e ele falou, se a gente trouxer não atores, duas coisas acontecem. A plateia não sabe o que esperar dessas pessoas, porque elas nunca viram essas pessoas antes. O que pra gente hoje, assistindo o filme, tanto faz, porque a gente já não ia conhecer eles mesmo, porque eles já morreram há muito tempo. Mas, de certa forma, pro público daquele momento, já era um estranhamento ver gente em um cara muito famoso de um filme super gigante com nenhuma pessoa conhecida. Assim, acho que na época não tinham muitos atores que estavam no cinema. Isso é engraçado. Hoje em dia, é impossível a gente conhecer todos os atores. Mas a gente ainda cai um pouco nesse lugar quando a gente vê um filme que tá num stream que a gente conhece e tal, e espera ter um autor e não conhece um ator conhecido, e você não conhece ninguém, é uma conexão diferente. Então, assim, com a chegada da Netflix, que teve a globalização pra gente aqui, né, de ter acesso a filme de vários lugares da Europa e da Ásia e tal, é uma avalanche de atores que a gente não conhece. Então tu pega pra ver um filme islandês, quer dizer, acho que até inconscientemente a conexão é diferente do que quando começa um filme com Ben Affleck, sacou? Sim. Eu acho que isso é muito louco. Então imagina isso nessa época, né? Acho que esse contexto que é interessante. Que eu acho que eu citei alguma coisa parecida no episódio 1 dessa temporada aqui, se eu não me engano, mas eu vou ter que citar de novo. E eu tava, desses últimos 3, 4 episódios pra trás, eu tava sempre falando de novo do mesmo assunto, porque, na verdade, eu já tava preparando o assunto pra poder não fazer o episódio do Cidadão Kane. Já tava mastigando. Pro episódio do Cidadão Kane não ficar um episódio de 4 horas. Porque senão ia ficar um episódio de 4 horas, vai ficar só de 3. Então vamos lá. Porque isso, por exemplo, isso que o Duca falou é muito importante, faz muita diferença. Porque se você for assistir o filme do Batman, eu até acho que eu citei esse como exemplo. Se você for assistir o filme do Batman hoje e o Nolan for fazer a versão 4, porque acho que são 3 filmes, né? Ele já fez 3 filmes do Dark Knight, aí vamos supor que o Nolan amanhã fala, eu quero fazer o 4. E aí ele vai, faz o 4 e tal. Só que ao invés dele chamar o Christian Bale, que é quem fez o Batman, que é um ator contratado pra fazer o Batman nos 3 filmes, aí o Christian Bale fala, eu não tô disponível, não tô afim, tô velho, tô gordo, tô cansado, sei lá, não quero, chega, tô cansei. Aí não, vou contratar outra pessoa, porque afinal de contas o Batman, gente, ele não existe. Né? O Batman, ele é um personagem, então ele pode ser interpretado por qualquer pessoa. E pode inclusive chamar uma menina de 6 anos. Como o pessoal brinca, você só precisa criar um ator ou ter um ator para interpretar o Bruce Wayne. Porque o Batman pode ser 100% computação agora. Precisa de um ator pro Bruce Wayne, né? Pra uma faceta do Batman. Enfim, mas vamos supor que ele chame um outro ator. Ele chama um outro ator para fazer. Parte da plateia não consegue se desvincular da questão civil, além da arte. Além da arte, eu tô falando de pessoas que não conseguem se desvincular, e aí somos nós todos como ser humano, porque o que a gente vai assistir como produto artístico, ele é uma amálgama de 3 elementos. Os elementos são o que o artista é como pessoa, o que essa ideia é sobre essa pessoa teve, né? O que essa ideia é sobre o que essa pessoa teve, e o terceiro elemento é o que a plateia responde à ideia e ao artista. Então você tem uma tríade que vai ficar em porcentagem separando 1/3 para cada um. Então você pode botar 1/3 que é o que o artista tem, 1/3 é o que a ideia tem e o outro terço é o que a plateia tem para a ideia. Porque eu posso fazer um filme sobre o Dark Knight e eu tenho certeza que vai ter público que conhece Dark Knight muito mais do que eu. Vai ter gente que vai conhecer aquele assunto, que leu mais sobre revistinhas em quadrinhos e sei lá o quê, que conhece todo o core do negócio e vai lá todo cheio de preconceitos, chega lá todo cheio de ideias. Não, você não devia ter falado disso, porque isso aí tá na revista tal e tal, tal. Porque mesmo que eu queira me aprofundar a fundo no tema Dark Knight, é possível que eu não tenha vida o suficiente para entender 100% do que significa aquilo.
certo? Claro. E isso vai para toda e qualquer manifestação artística. Se eu quiser fazer um filme sobre um estupro, eu posso me aprofundar no assunto, mas eu nunca vou entender todo e qualquer 100% daquilo que faz referência a outras pessoas. Então a plateia faz parte da percepção do público, percebe? Então, já que ela faz parte da percepção do público, o Orson Welles teve muita noção de chamar uma pessoa que não fosse, porque aí ele faz uma coisa, ele controla que a plateia sente sem saber o que esperar. Esse é o primeiro ponto. Isso é maravilhoso. Mas isso é um argumento muito difícil para ser vendido. Porque o cinema precisa de, obviamente, fama e gente querendo ver. Então, se eu ponho a Scarlett Johansson, eu vou chamar público, porque as pessoas não querem só ver o filme, as pessoas querem ver a Scarlett Johansson. Por isso que elas vão pagar para assistir o filme. Então, isso foi a primeira coisa que ele teve que bancar, que teve que argumentar com as pessoas. Vamos fazer um filme, mas eu tô pegando gente não famosa. Mas dá pra fazer filme com gente que não é ator? Porque quando você trabalha com pessoas que não são atores, eles não têm espontaneidade de ator na frente da lente, mas ao mesmo tempo eles têm absoluta espontaneidade na frente da lente. Então ele sabe, não, eu vou pegar quando as pessoas estão atuando de uma maneira awkward, quando estão atuando de um jeito estranho, porque elas não sabem o que estão fazendo. E é isso que a câmera vai conseguir captar. Olha só que brilhante. Mas para fazer isso, ele teve que fazer o oposto no crew, na equipe. Ele teve que chamar os melhores. Então, ele falou pro estúdio, beleza, a ideia é, eu vou pegar a melhor equipe, o melhor cinematógrafo, o melhor câmera, a melhor galera que vai suportar, mas vou botar um bando de artistas que não vai saber exatamente como lidar com aquilo. E essa é uma coisa que é, para 1941, algo impensável, porque quando o Charlie Chaplin botava cada moça que ele estava namorando como atriz principal, como isso era também muito recorrente, principalmente nesse meio, porque você acaba chamando pessoas que você está, né, se relacionando para ser a sua produção, para ser o seu partner no cinema, isso acontecia muito. O Orson Welles veio com uma política de escolher pessoas vinculados ao resultado estético da plateia. Ou seja, a plateia faz parte do Cidadão Kane 1% de verdade. Então, assim, pode desistir desse youtuber que tá te explicando o filme. Pode desistir, cara. Nem assiste, nem tenta. A única forma de você entender esse filme é assiste, se diverte e o que você não entender, deixa pra lá, porque é isso mesmo. Deixa pra lá, que é isso. Não entendi quem é, não sei o que aconteceu, também não sei, também não sabe, e é isso mesmo, a vida é assim. É engraçado, né, porque reassistindo é exatamente esse tipo de coisa. Você tenta se pegar em algum... A todo momento você tá tentando se agarrar em algumas coisas, você fala, tô entendendo, tenho controle, sei o que tá acontecendo. Só que até por conta da história e o ritmo também, né? Que a gente fala muito sobre ritmo aqui no podcast. Filme lento, filme assim, filme assado, e cada filme tem o ritmo que é pra ter, né? Pelo menos é aquele ali que ficou, né? Então a gente fica tentando, assim, é a narração no começo, a própria abertura, que a gente vai falar daqui a pouco de algumas coisas de edição e tal, as transições, a coisa dele brincar com o roteiro e trocar as coisas de lugar, assim, são elementos que são, obviamente, diferentes do que a gente tem visto ultimamente na nossa época aqui, 2023, para trás um pouco. É engraçado você falar essa coisa do não ator, porque não falta verdade, mas fica uma dúvida. Fica uma dúvida, porque, querendo ou não, o não ator, ele tá atuando. Só que ele não tem consciência de que está atuando, né? Que é o que você meio que disse ali. Ele não sabe o que está fazendo, na verdade. Então isso também cria uma... Agonia é uma palavra forte, mas cria uma tensão no ar de toda a história. É um estranhamento. Um estranhamento que é muito legal, assim. E sempre a gente vai bater nessa tecla. Tente pensar, fazer o exercício de voltar anos atrás e tentar ver como isso bateu, né? Como é que essa onda bateu na época, né? Porque é brilhante, assim. São decisões brilhantes. E deu certo, né? Porque podia não ter dado também. Foi uma aposta, mas assim, ele já era mega famoso. Ele já tinha muito dinheiro, já tinha uma estrutura, tipo, já era bem famoso como rádio. Na sequência que o Cidadão Kane aconteceu, a carreira dele de verdade virou, e ele virou a referência até hoje. E o filme passou não só a ser talvez o maior filme, o mais importante, né? O pessoal chama de The Greatest Move, tipo, o maior no sentido de mais importante filme de mudança, porque também é um dos primeiros
não vou dizer que é o primeiro, porque sempre vão aparecer experimentos por aí. E a gente não conhece todos. Exato, mas é um dos primeiros que ativamente estabelece edição e montagem como linguagem da história. Ou seja, você assistir muitos filmes de 1940 para trás e 1940 para frente, naquele período principalmente, tanto o áudio como a montagem, elas cumprem funções técnicas do storytelling. Tipo, tá, a gente tem esse roteiro e a gente tem que montar essa história. Ah, tá, então a primeira cena vem primeiro, a segunda cena vem segundo e assim vai. Você tem uma montagem que é para ajudar a contar a história, mas a história está sendo contada pela história. Se você pegar o livro ou pegar o roteiro, você vai ler e você vai entender a história. E esse não. Esse ele é uma montagem para contar a história. Então, você tem proposições de o que é que aparece primeiro e por que aparece primeiro, porque é um filme que, quando eles assistiram, os produtores principalmente, algumas pessoas de jornal, eles assistiram e falaram assim, cara, não dá para entender que história é essa, porque não tem história nenhuma. Assim, a gente entende quem é esse personagem, mas a gente não sabe pra onde ele tá indo, o que aconteceu com ele. Porque... Início, meio e fim, claro, né? não tem uma história, não tá contando uma história. É exatamente isso. É isso que é o barato, assim, porque forçava o espectador a de verdade ter que prestar atenção e, tipo assim, peraí, eu não entendi. E fazia o lance do burburinho, que é uma coisa que também é inaugurada por ele, que fazia as pessoas ficarem gerando suas teorias de conspiração do que significou, o que foi e tal. E até hoje, você pode procurar no YouTube, vai ter alguém te explicando por que essa frase é dita no filme, o que ela é, vai ter milhares de coisas dizendo isso. Mas é importante lembrar que você tem essa coisa inaugural, digamos assim, desse modernismo, e vamos chamar de 1940 algo como o modernismo, porque você vai ter o período realista a partir de 1800 e alguma coisa, e vai, obviamente, os historiadores que nos escutam, a pessoa que estuda muita história vai ficar, não, peraí, o realismo aconteceu do período... Porque sempre tem o que tipo, né? Porque como qualquer movimento histórico, a gente classifica ele depois que a gente passou por ele. A gente passou 300, 400 anos, a gente olha pra trás e fala, dá pra chamar esse período daqui até aqui disso. Mas também depende do recorte, porque a gente fica falando muito do Renascimento, por exemplo, só pra citar, fica falando do Renascimento, os renascentistas, o Renascimento, mas, cara, o movimento Renascimento é tipo assim, é uma rua com 6 pessoas. Então, tipo, é só aquela galera lá. Não é um movimento... não tem como cravar data específica, é um período, né? Ninguém dorme e acorda. Tipo, acorda, nossa, hoje eu acordei renascentista pra sempre. Então, assim, isso não acontece, mas assim, a gente sempre tem que fazer um recorte educacional quando você vai dar aula disso, você sempre tem que fazer um recorte e tem que fazer essa ressalva. Mas você pode colocar um resultado do realismo a partir de 1900 e tem tudo a ver com várias questões que acontecem naquele período, que é uma sistematização muito sincera e muito perseverante e dura da psicologia humana, tipo, dos primeiros estudos do Freud, do que vai acontecer com o ser humano, como é que as coisas, tipo, as teorias da mente, todo aquele período, né, tipo, do período de 1900 a 1920, tudo acontece, né? Você tem criação da prensa, você tem, tipo, oficialmente, no sentido massivo, você tem automóvel, você tem bomba. Tipo, é muita coisa. Parece que o planeta virou o que ele é hoje nesse período. Tipo, de 1900 pra frente mudou o que a gente conhece. Antes era outro planeta, era outra forma. Talvez fosse melhor até no sentido de menos poluição. Né? Menos bagunça. Melhor em muitas coisas, mas é isso. A discussão, a evolução tem mas isso. Mas é péssimo também. A evolução tem dessas, não tem jeito. Aí o que acontece? Esse período ali, ele vai se sistematizar como um dos períodos que as pessoas vão chamar de realidade, né? De realismo, de tentar retomar. Aí a gente já discutiu isso, já falei outras vezes, não vou ficar me repetindo aí do porquê que é tão importante e porquê que a escola naturalista e realista faz sentido nesse período de pré-guerra e de descobertas de novas coisas. Mas uma coisa que caracteriza bastante o realismo é, de fato, o falar do cotidiano. É falar das coisas muito, muito normais, muito do dia a dia. E isso abria margem para você estabelecer coisas simbólicas bem gigantescas. E esse é um dos filmes que talvez inaugura o modernismo. Ele é o movimento que fala, ok, é isso aqui que se faz. No Brasil, curiosamente, em 1943, ou seja, 3 anos depois que esse filme foi lançado nos Estados Unidos, no Brasil você tem o Nelson Rodrigues, já tinha algumas peças escritas, era um grande jornalista que estava escrevendo peças, mas ele escreveu uma peça chamada O Vestido de Noiva, que é uma peça de teatro que tem na escrita 3 parâmetros, 3 níveis.
Tipo, tá escrito lá, a personagem, ela tá em 3 lugares ao mesmo tempo. Ela tá, tipo, no mundo das ideias, ela tá no mundo real e ela tá no mundo da memória, uma coisa assim, sabe? Tipo, ela é dividida fisicamente, acontece ela... Você vê a personagem, você vê a peça toda, ela se passa em 3 níveis de dimensões múltiplas. Isso em 1943, tá? E aí, o Zembinski, que era um polonês que estava fugido da guerra, e aí muito importante a gente falar que tem que abrir esse parênteses, porque aí tem uma guerra rolando. Várias pessoas estão saindo da Europa. E aí o que acontece, que é muito doido no Brasil? O movimento que veio do Villa-Lobos, que o Villa-Lobos morreu em 40 e tantos, né? Então, tipo, o movimento do... É em 40 e tantos? Acho que é, né? Tipo, ele morre em 40 e alguma coisa. Acho que é 45, 46, enfim. Não importa agora. Mas, tipo, o movimento de nacionalização da Semana de Arte Moderna de 1922, dessa super, a gente tem que valorizar a cultura brasileira, vamos valorizar o Brasil, que o que importa é o nosso país. Isso tudo era um pouco vinculado também à falta de artistas estrangeiros que podiam entrar no Brasil, porque os portos estavam fechados, e também porque a Europa falou, ok, chega, não vamos exportar ninguém, porque ninguém sai. Né, tipo, tinha pouco dinheiro para manifestações artísticas. E aí o Brasil ficou com pouca demanda, tipo, muita demanda, mas com pouca oferta, pouca gente vindo para o Brasil. Então, é natural que se tenha. E o Villa-Lobos propôs, porque ele já tinha proposto de fazer músicas nas escolas, estudar música, teoria musical e tal. Então, ele tentou fazer uma brasilalização do Brasil, que é tocar música. Porque se você escutar as músicas do Villa-Lobos, cara, tem uma música que é do Iriri, meu passarinho, não sei o que, do Cariri, sabe? Tipo, é uma música clássica, que são as baquianas, por exemplo, que é toda vinculada. Tem uma música chamada Trenzinho Caipira, que numa estrutura acadêmica, erudita, por assim dizer, ela não era tão benquista. Ele era um cara que rompeu estruturas estéticas muito violentas. Não vou falar do Villa-Lobos hoje. Um dia a gente fala. Não, mas é importante, contexto. Mas existia esse período de 1940, 1930, de 1922 até 1950, o Brasil se viu num momento de tipo, a gente precisa valorizar o que é nosso. Mas tinha pouca gente vindo de fora. E o Zembinski, que era um polonês que veio fugido, ele foi um dos poucos que conseguiu chegar aqui. E ele falou, lá na Europa a gente tá no modernismo, fazendo isso aqui há muito tempo já, vamos fazer aqui. E ele fez um período, e foi um dos primeiros momentos em que o Brasil teve correlacionado, porque nem hoje a gente consegue ser correlacionado com um estrangeiro, que é posta lá, posta aqui, né? Tipo, não é bem assim. Mas ele conseguiu propor uma encenação para a peça do Nelson Rodrigues, que falou, vamos visualmente separar esses 3 momentos. E a plateia não entendia porque que não tinha linearidade. Então não era linear, não tinha uma história, não dava para entender. E até hoje, eu super recomendo para quem quer, fica valorizando cultura estrangeira, Cidadão Kane é um homem branco, famoso. Cara, lê o Nelson Rodrigues, que continua sendo um homem branco, mas pelo menos ele é nacional. E é um texto escrito 2, 3 anos depois e que conta mais ou menos a mesma história no sentido de estético, não de conteúdo, mas no sentido estético é a mesma proposição de um cotidiano muito simples para fazer uma crítica ao grande poder da mídia, ao grande poder do controle do que é a versão sendo contada para a plateia. E é exatamente como o Cidadão Kane se propõe. Exatamente. Então, assim, você teve todo um período histórico naquele momento, tanto no Brasil, mas principalmente na Europa, na Inglaterra, em Londres, né, e tal, como um grande... E, obviamente, a gente tá falando do Ocidente. No Oriente, a gente não se refere nesse sentido aqui, né? Então, assim, você teve um período que era uma supervalorização de coisas muito triviais, muito simples. Então, a plateia tava, como eu falei, presa na estética da realidade, vinculada à ideia de um realismo-naturalismo. Então as pessoas queriam ir lá e ver o advogado, queriam ir lá e ver o jornalista, o cara que era o jornalista que estava tentando fazer a matéria de um político. Eram essas as histórias sendo contadas. Assiste os filmes de 1940, 30, 50 e os enredos, cara, são completamente urbanos, normais, triviais, né? E aí ele falou, a história é trivial. A história é, cara, um cara que tá... Tipo, a jornada do cara em relação a, tipo, virar um grande magnata e grande empresário e, tipo, é isso. A história é super simples. Mas a gente vai contar isso de uma maneira visualmente bizarra, fazendo proposições inaugurais, assim, tipo, jump cut, que também até então a gente tem poucas coisas e, como eu falei, é diferente da gente achar um jump cut no cinema mudo,
e se referir que aquilo era intencional estético e não técnico obrigatório. Porque aqui o jump cut é uma referência estética. Ele quis fazer, ok, se a gente corta e cola a fita e pula no tempo, porque vai dar a impressão de que aconteceu alguma coisa com o filme. A plateia vai pensar, uai, peraí, porque não é tecnicamente acontecendo, é de verdade uma proposição estética. E aí é praticamente todo o filme essa piração técnica. Pode parar em qualquer segundo. Transição, experimento de câmera, de movimento, tudo, o tempo todo. E ele teve pouco dinheiro, então ele reaproveitou cenário, então tem muita coisa de cenário que é de outros filmes, porque eles foram inteligentes, porque obviamente, né, chamou tipo um cara de câmera violento, um investimento de equipamento violento, câmeras com qualidade técnica monstra pra época, mas assim, foi uma tentativa de fazer, ó, se a gente fizer o teto muito alto, então faz um teto falso, faz o teto muito grande e a gente filma os atores de baixo para cima, fica tudo grande, fica tudo enorme. Você teve isso já experimentado dentro desde os manifestos do Hitler. E isso é muito curioso falar desse negócio do crescimento do fascismo em relação ao Cidadão Kane, porque uma das coisas que o Orson Welles também se inspirou nisso é porque ele foi se dando conta que os grandes ditadores, Mussolini, Hitler, eles eram colunistas de jornal antes. Eles estavam escrevendo no jornal as coisas, publicando em jornal a base da semente do fascismo ali. Aí ele falou, cara, se a gente pega essa ideia e, tipo, o que acontece com o período, sabe, tipo... E aí ele começa a nascer. E a filmagem foi muito pensando nisso. Tem muitos desfiles do Hitler que se fazia isso, né? A moça... que é a mulher que é a câmera oficial dos desfiles do Hitler, que trabalhava junto com o Laban, que era o coreógrafo do Hitler, eles tratavam aquilo como um manifesto artístico mesmo. Então, eles não só filmavam o Hitler no palanque, eles botavam o Hitler num lugar mais alto e cortavam o chão para botar a câmera abaixo do subsolo para o cara parecer muito maior do que ele era. Essas técnicas, elas já eram estudadas, então, só que elas faziam parte de uma proto-marketing publicitário, que nem era exatamente aquilo, né? Porque era meio que mesclado com um jornal, tudo era jornal, né? E o Orson Welles foi o primeiro a, tipo, desmembrar isso, falou, não, peraí, essas técnicas que a gente fala de venda de jornal, a gente pode aplicar na feitura do filme. E aí o filme meio que fala sobre ele mesmo, no fim das contas, né? Um filme sobre fazer filme, né? No fim das contas, de como se vender a notícia, como a notícia falsa e tal. E a história é tão atual, Duca, mas é tão atual do fake news, do espalhamento. É assustador, é assustador. Tem frases, inclusive, no filme que ficam bem claras, né? Que é aquilo, a gente não é um filme para entender, mas tem muita coisa ali que ele joga, que é frases tipo essa, não, eu sei o que a pessoa quer, eu sei o que o outro quer ouvir, ou o que precisa, né? Então isso tudo é contexto, mas assim... Nesse contexto é muito perigoso e é o que a gente está vendo hoje em dia, que assim, olha, o que a gente vai mostrar? Exato. Porque tudo que a gente faz, como você mesmo disse ali atrás, se você aponta a câmera para um lado, você já vai estar sendo tendencioso por apontar para aquele lado daquela forma, e essas escolhas têm isso. Quando ele está no púlpito se candidatando, essa ótica, essa linguagem, na verdade, né? Que tem essa coisa não só do fascismo, mas de quem dita, de quem fala como é e como vai ser, ou de quem é o senhor da verdade, de quem planta, ela é o tempo inteiro escrachada ali, né, colocada na nossa frente, e é exatamente o que você falou, é mais atual impossível, porque não é só uma questão do jornal, tá na pessoa, tá no personagem, que vai se disfarçar de uma mídia, que aparentemente, isso no filme até acontece, depois ele rasga os próprios princípios. Então, isso é muito delicado, porque o filme acaba sendo isso também. Acho que é o que você falou. Se eu estou tentando aqui raciocinar e destrinchar o pensamento enquanto falo, mas é meio que essa coisa de, até o que eu tô vendo, ele tá dizendo como eu devo ver. Exato. Isso é muito brilhante, cara, porque se não tá só no texto, que é como ele deixa algumas vezes muito claro, tá na linguagem. Do que a gente vai sentir, né? As fusões, as transições entre cenas, por exemplo, os movimentos de câmera,
quando é close e quando não é, que é uma coisa que a gente faz quando a gente decupa um roteiro, a gente pega um texto e fala, ó, essa cena vai ser assim, peraí, como? Vamos contar por esse lado, vamos usar uma lente mais fechada para mostrar os olhos, as expressões e tal. Tudo é dizer como a gente quer, a gente fazer o máximo, levar o máximo de informação possível, juntar o máximo de informação possível para fazer você sentir algo ou te levar a algum lugar. E nesse filme é muito declarado na própria contação dele. Porque você pensa, por exemplo, se a gente fizer uma volta no Chaplin, era uma coisa teatral filmada, né? A câmera tá parada para pegar tudo. E aqui você já tem uma intencionalidade de não só porque a gente tá botando o personagem perto porque é um close, mas porque ele tá neste momento, não só o personagem está falando a verdade, mas também a gente quer que a plateia veja esta pessoa de perto, porque ela precisa concordar com esse cara. E às vezes de cima pra baixo, às vezes, né, num olhar do cara, assim, ó, quem tá te dizendo, você tá reagindo olhando pra cima, então eu sou quem diz como é, né, principalmente com as mulheres, tem muito disso. Exatamente, porque é uma proposição estética muito além do que contar a história através dos cortes, entende? Tipo, é muito, muito além. É uma proposição que muitas vezes até, e aí, obviamente, como esse filme acontece, é difícil. Porque se você também não consegue captar esse zeitgeist que tá rolando no filme, você, de verdade, fica um pouco perdido, de tipo, tá, mas peraí, o cara... Peraí, quem é essa pessoa? Peraí. Porque, na verdade, ele tá propondo também coisas de cortes, como a gente já citou para fazer o bingo aqui, desse distanciamento, do estranhamento da atuação. Então você tem personagens atuando de uma maneira absurdamente caricata e outras pessoas atuando de uma maneira naturalista, realista, no mesmo take, às vezes, tipo, no mesmo frame. E aquilo é incompreensível, porque, na verdade, você tem duas estéticas diferentes sendo obrigatórios, porque o que ele quer é você parar pra pensar se aquilo de verdade era pra estar sendo prestado atenção. Às vezes é tipo, peraí, será que era pra eu estar gastando meu tempo vendo dois caras que são donos de uma grande empresa discutindo? Eu tô me esforçando pra tentar entender o que eles estão falando, mas depois eu me dei conta que eu tô nem aí pra esses caras, não vou nem prestar atenção. E essa era a proposta. A proposta é fazer você não querer mais prestar atenção no filme que você tá vendo. Isso acontece muitas vezes, né? Muitas vezes. Então, assim, ele realmente é gigantesco. Retomando e finalizando essa parte, já deu quase uma hora dessa falação, uma loucura aqui, que assim, esse filme é um dos grandes exemplos de encenação cênica. E aí vamos destrinchar um pouco academicamente essa palavra, né? Popularmente, a gente usa a palavra encenação quando você está colocando em cena, no sentido de fazer uma cena, né? Então, eu posso te contar uma piada ou eu posso encenar a piada, né? Tipo, agir e você vê. Eu posso te contar uma história, então encenar. O cara foi e levantou, aí eu me levanto e tal. Basicamente, bem simples, a gente pode dividir cênicas, a arte cênicas como um todo, qualquer coisa que seja cênico, em duas categorias, né? Há estruturas que são dramáticas, que envolve dramatização, que envolve ação, porque a palavra drama significa ação, não um choro, tá? Em termos acadêmicos. Ação. Então, tudo que é dramatizado, ela vai ser interpretado ação. E o que é épico, narrativo, que é verbalizado apenas, né? O teatro usa os dois elementos. Você pode ter personagens que entram em cena e verbalizam uma ação, ao invés de fazê-la, contam a história. Acontecia muito, principalmente em Shakespeare, quando você tinha uma estrutura de muito grande acontecendo em outra cidade, uma cena muito grande acontecendo em outra cidade, e ao invés dele escrever, botar personagem, o personagem entra no palco e fazia aquela cena, ele botava um arauto, um comandante, um deputado que entrava e contava o que aconteceu na cidade do lado. E aí a plateia se atualizava do porquê é que o contexto estava rolando sem precisar filmar aquilo lá ou fazer aquilo lá, enfim. Então é comum e existe há muito tempo, né? Não é que é dramático, que aí virou teatro sempre. Não. Tem essa divisão. Então, você tem essa estrutura que são duas formas de contar a história através das artes cênicas, dramatizado ou epicamente narrado, tá? Obviamente, o teatro se fortalece e é muito calcado na parte de dramatização, porque você tem atores em cena. O cinema é muito calcado na parte da dramatização também. Você pode ter documentário, que tem um narrador no de trás falando. Você tem um monte de B-roll. Pode ter também, mas
Em geral, o drama está muito vinculado às artes cênicas, quase como principal forma. Tanto que tem as máscaras da tragédia e a comédia, né? Que são tipo a coisa da expressividade fisicalizada. Só que isso significa que a gente está falando de elementos que as pessoas precisam decodificar o que cada coisa representa. E culturalmente, cada uma dessas coisas vai significar necessariamente diferenças de acordo com a vivência não só individual, que era o que estava se descobrindo em 1940, que tipo, eu dizer que uma cena é triste, ela não necessariamente significa triste para todo mundo e nem todo mundo chora sobre ela. E esse tipo de pesquisa de tentar desenvolver o que é que acontece na nossa cabeça para falar que uma coisa é triste e a reação que se espera dessa relação ficou cada vez maior nesse sentido desse período principalmente. Então nasceu uma figura dentro das artes cênicas, bem nesse momento, que é o encenador, que é a figura que vem codificar semioticamente o que aquele grupo, aquela peça, aquele filme, aquela coisa cênica precisa atingir. Então se conversa, que aí rola tipo uma espécie de trabalho de mesa. Senta e fala, o que você quer atingir? É os KPIs dos publicitários. E o povo acha que inventou isso ontem. Mas não. Aí eles sentam e falam, tá. O que é preciso. O que você quer com essa peça? O que você quer? Eu quero fazer as pessoas chorarem e pensar na memória da família delas. Ok. Então, a partir dessa informação, a gente vai codificar o choro, a memória e a família em elementos simbólicos, semióticos, que vão representar a família. E aí, cara, nasce uma figura psicologizada de interpretação. Porque o ator não precisa necessariamente mais verbalizar que ele está se sentindo falta. Ele para, olha para o porta-retrato e chora. E a plateia vê ele olhando pro porta-retrato, vê ele chorando e conecta. Ele tá pensando na filha. E isso é brilhante, porque antes você precisava construir essa ponte para a plateia sacar que ele estava falando da filha porque tinha o personagem pegando o porta-retrato e falando, minha filha, não sei o que, ele chorava. Aí o povo se emocionava. Então, porque o pessoal, não, a gente precisa fazer a plateia fazer parte desse processo cognitivo que é o objeto artístico, que é um terço deles. Então, vamos dar para eles parcelas de um terço mesmo, dar a parcela de um terço, que é a responsabilidade de entender o que está rolando é tua também. Você tem que estar aqui e prestar atenção, não só prestar atenção passivamente, mas de verdade processar as informações, tentar descobrir alguma coisa. E essa figura foi muito importante. O Zembinski, que veio para o Brasil, foi ele que trouxe a encenação praticamente para o Brasil. Ele que veio e falou, galera, vamos fazer teatro assim agora. E aí tudo ficou bastante mais simbólico. E foi a forma que o cinema, teatro, artes cênicas, clownaria, conseguiu se desvincular daquela estrutura realista, representativa, narrativa naturalista, né? De tudo é exatamente o trash de ville, né? Exatamente com a fatiazinha da vida. Então ele trouxe essa coisa, né? Essa figura do encenador. E esse é o filme que talvez inaugure essa perspectiva de encenação para o cinema. E é tão importante que até hoje a gente não se desvinculou. Não tem como. Até hoje você tem cenas de filmes que fazem referência. Tem uma. A gente fez no episódio X aí do segundo corte, que eu não lembro mais, foi aqui acho que foi na outra casa lá, né? A gente fez o The Morning Show. Sim, a série. E uma das cenas que a gente analisou foi o push-in, né, o zoom-in da personagem principal, que ela vai indo, vai chegando perto, a câmera fica bem perto dela, aí ela fala, bate na mesa assim, tipo, cala a boca, eu sou a voz da América, as pessoas acreditarão no que eu disser que elas acreditem, eu sou essa instituição. E essa cena e essa estrutura é uma citação não só direta ao Cidadão Kane, mas é como a gente conseguiu construir para a plateia que esse solo é fértil o suficiente para ninguém duvidar, ninguém falar, até parece. Todo mundo acredita, todo mundo compra, porque tem a câmera chegando perto e aproximando, a mulher vai ficando forte, ela vai ficando irritada, ela vai ficando grande, e a atriz só precisa entender esse pulo. Eu tenho que fazer o blocking exatamente quando a câmera estiver assim perto, aí faz a cena, e eu faço a cena. E a fala pode ser reduzida, porque boa parte do texto de todo o lance de fake news nasce com eu colocando um monte de informação na plateia o tempo todo, até fazer que é verdade. Tudo isso ela faz como, dentro de uma estrutura stanislavskiana, subtexto. Porque o personagem, o ator pega aquela monte de informação de textual que está escrito e coloca isso como uma subtexto. Ele vai falar só uma frase, ela vai falar,
Eu sou a voz da América. Só que dentro dessa Eu sou a voz da América contém umas 6 parágrafos de assunto. E isso é uma estrutura que foi nascida dentro, principalmente desse período histórico, e esse filme foi um dos que mostrou, cara, dá pra fazer cinema simbólico desse nível e a plateia compra. Dá pra fazer, não precisa ser figurativo. Então, assim, a abertura do filme vai mostrar a casa, aí tem uns macacos, os macacos estão presos. Aí vai fechar a janela, fecha a janela, o cara tá dentro de uma salinha. Toda vez que mostra, tem uma cena maravilhosa, né, que o cara vem falar de tudo que aconteceu errado, tudo que... Aí o cara entra na casa e a mulher tá fazendo o mapa mundi lá de como é que chama isso? De puzzle? Quebra-cabeça. De quebra-cabeça. E aí, o take de trás, cara, é uma lareira enorme, ridícula de grande, tipo, fora do real. E boa parte da plateia poderia ficar, e fica. Eu fiquei também, tipo, não consigo prestar atenção no que eles estão falando. Que a sala é imensa, uma coisa de castelo, então você pensa ali, cabem 3 mil pessoas, tem uma lareira pra esquentar 3 mil pessoas, mas não existe isso, cara. Não é possível. Tá errado. Eles deviam estar morrendo de calor. Tipo, e aí, só isso é o suficiente pra fazer a plateia se descolar do que tava acontecendo e pensar, caraca, como esse cara gastou dinheiro à toa, né? Como o capitalismo é cruel, entendeu? E era isso que ele queria que o filme fizesse com você. Então, é uma proposição de fazer, assiste o filme, mas na verdade existe umas 3, 4, 5, 8 histórias por detrás de cada um desses layers que contam histórias diferentes em momentos diferentes, sabe? Só levantando sempre aquela bola, pros mais jovens que estão nos ouvindo, isso acho que veio muito à tona, por exemplo, com Breaking Bad, quando começaram a analisar o figurino, por exemplo, né? Quando fala assim, olha, quando ele começou, ele era professor e tal, ele usava umas roupas mais assim, depois ele foi virando químico e a droga e não sei o que, ele foi virando... Então, esses símbolos todos ajudam, são necessários para contar a história sem ter que ficar botando na boca, né? Então é o que você falou. E obviamente quando a gente fala de subtexto, sim, tem o texto, mas o texto e o subtexto são apoiados, suportados por todos e quaisquer elementos possíveis, né? Que façam a gente se conectar. Então, nem que seja para levar numa loucura, como no final do filme tem aquele acúmulo de coisas que o cara comprou, que você fala, gente, porque o tempo inteiro você fala, realmente o cara trouxe muita coisa. Não, aí, por exemplo, fazendo aqui de novo trazendo à tona Narcos, né? Que a galera mais nova também viu aí esqueci, o Escobar tinha flamingo em casa, tinha o cacete... Hipopótamo. Dando o maior problema. E na mansão lá em Xanadu, lá em Xanadu, lá... Cara, tinha muita coisa, o tempo inteiro tá sendo falado que tem muita coisa, e a gente ainda assim acha que tem dimensão. Quando vai chegando no final, que as cenas finais que os caras começam a juntar tudo, você fala, gente... Nem cabe na América isso tudo, no museu não cabe isso tudo. E ao mesmo tempo eles falam, não, é quase como museu, porque quando você dá o preço disso, não tem como dar um preço. E são justamente esses lugares do que é, o que não é, o que é verdade, o que não é, o que fica e o que não fica. Então isso, cara, é genial, assim, genial. E é disfarçado, né? Tem o podcast do Xadrez Verbal, ele sempre cita quando vão falar notícias da Inglaterra, do Reino Unido, eles, a gente resolveu devolver uma coisa um cetro que acharam que era da Namíbia. Aí o Felipe sempre fala, legal, agora falta só pegar um museu de história inteiro, desmontar e devolver o que vocês roubaram. O museu praticamente não existe. Exatamente. Se for desmontar o museu, não sobra nada lá. Se devolver o que vocês roubaram de outros países. Mas esse negócio do Breaking Bad, eu vou falar de improviso aqui, porque, enfim, o Duca botou isso. Tem uma cena do Breaking Bad que eu acho que é a primeira cena da primeira temporada, logo no início, quando ele ainda vai decidir se vai ou não. Ele não quer, se eu não me engano, ele não quer fazer o tratamento químico. Ele descobriu que tem câncer, não quer fazer o tratamento químico, e ele briga com a esposa, não quer e termina. Aí o próximo corte é ele na cama. Ele deitado acordando. E aí a cama tem um zoom nele, tipo, a quantidade do frame é ele e no lugar dele a esposa levantou mais cedo, tá na cozinha, e ele tá sozinho na cama, deitado, né? Tipo, caracas. Só que tem um foco nos livros que estão na cabeceira da mulher. E os livros, na sequência, é tipo assim, como curar o câncer não sei o quê, o câncer não sei o quê, e o último livro é tipo, como criar um bebê, ou o bebê vai falar. Os últimos livros que estão abaixo são sobre a gravidez da mulher. E aí o ator olha pros livros, tem um foco nos livros, e ele dá um respiro, se levanta e fala pra mulher, eu vou tentar fazer o tratamento. Porque, na verdade, ele se deu conta, e esse talvez seja o subtexto da interpretação, é que
a esposa tá colocando a doença dele acima até da família. Entende? Tipo, fisicamente em cima da família. É claro que eu acho que eles não criaram uma cena pensando que todo mundo que vai assistir vai falar, nossa, a mulher tá botando o câncer acima da família. Mas não precisa, porque de alguma forma essa informação tá lá, ajuda o ator a fazer e você precisa do ator fazendo isso. E nem tudo que a gente percebe, a gente se toca que a gente percebe. Que eu digo assim, né? E na consegue verdade, intelectualizá-la. o cérebro, exatamente. Porque muitas vezes você tá vendo, você tem aquela informação, aquele dado cerebral ali no seu cérebro, mas você não percebe de cara, na forma superficial, pra fazer essa decupagem que a gente tá fazendo aqui, mas a informação vem. Claro. Então isso é importantíssimo. Não é porque você intelectualizou que não significa que você não sentiu que aquilo era perigoso ou não. E é muito engraçado que muitas vezes as pessoas comentam assim, tu viu? Tem um easter egg ali, eles deixaram um livro que é pra você. Não, aquilo ali não tá nada está à toa. Nada num set está à toa. No seu copo de Starbucks no Game of Thrones lá. Que nem é à toa, é sem querer. Que nem à toa, é sem querer, exatamente. Então é muito importante pra quem gosta pra quem trabalha com audiovisual e quem não trabalha, saber que tudo que tá ali tá ajudando a contar a história, sim. Então, o quarto de uma menina não é da cor X ou Y não, é porque tem que ser daquela cor pra lançar alguma informação aos ventos, né? Exato. Pra gente perceber da forma que cada um vai perceber. Então, isso muda tudo. E né? é muito importante dar o crédito, talvez, ao Cidadão Kane, a um dos filmes que não só inaugura, mas que transforma isso como estética. Fala, galera, vamos fazer cinema a partir disso assim agora. É claro que se você pegar um cinéfilo desses, não, eu assisti o Cabo Bro do discurso do Pripotod, do Kraftsor, sei lá o quê, sabe? Tipo aqueles caras que vê só 2 filmes iranianos que só saiu pra um cara num lugar específico, numa ilha, e aí ele viu. É claro que se você for a fundo e estudar a história do cinema e for, tipo, fazer um filme study mesmo, tipo, pegar a história do cinema com numa faculdade, por exemplo, você vai ver vários exemplos prévios, né? Eu sempre citei, eu fiz uma série de vídeos lá pro melhor canal de audiovisual do Brasil, o melhor, chamado Audiovisuando, que vem aí. Vem aí, é ótimo. Tem um canal aí pra vocês conhecerem, o Audiovisuando. Eu fiz uma série de vídeos lá e tem eu cito que o Stanislavski foi um dos principais caras a trazer essa relação do realismo. A Stella Adler trouxe isso para o Brasil também e importou isso para Hollywood, porque o Stanislavski é russo, né? Isso era da escola russa forma de fazer. O Brecht também criava uma estrutura realista de uma forma um pouco mais politizável, partidária, e isso está dentro de uma estrutura também do 1940 e poucos. E a Stella Adler, por exemplo, traz isso para os Estados Unidos, para Hollywood, e vira sinônimo de interpretação realista. Ou seja, hoje o Brendan Fraser ganhou Oscar de melhor ator porque ele interpretou realisticamente. Você percebe a noção do que isso significa? O cara ganha um Oscar por ser o melhor ator quando ele usa uma estética de interpretação que está vinculada a uma história inventada em 1940. A forma de fazer a cena, a forma de você atuar, foi estabelecida em 1940 por esse grupo. Se estabeleceu que essa era a melhor forma de se dizer o que é bom e o que é ruim, porque você não vai concorrer ao Labirinto do Fauno. O personagem que fez o Fauno, ele não vai ganhar um Oscar de melhor ator, porque aquilo lá ou o cara que fez o Mario agora, ou um Capitão América, ou sei lá, porque tudo é atuação. Tudo é ótima atuação, tudo vai depender de trabalho de atuação, só que de alguma forma a gente estabeleceu esteticamente que o certo, profundo e mais legítimo é uma interpretação que foi sistematizada em 1900 e pouco. E até hoje a gente segue isso por uma coisa. Só que, se você for ler coisas um pouco mais a fundo, como eu estava falando, você vai achar gente. Por exemplo, o Denis Diderot citava lá no Paradoxo do Comediante, 1800 e tanto, que as lágrimas do comediante descem do seu cérebro e a de um homem comum sobem do seu coração. Tentando explicar que um comediante, que era meio que uma amálgama de tudo que era cênico naquele período, interpretava-se de forma correta aquele que tinha uma racionalidade na interpretação maior do que se tinha em termos de emoção. Então não é faz uma cena aí, se emociona pra eu ver, pensa na sua mãe morrendo. Não. Tenta entender logicamente quais são os pontos que você vai ter que criar para que as pessoas acreditem no que você está falando. Mas isso, Hamlet já colocava lá em 1600 e lá vai dinossauro.
numa estrutura falando que a interpretação da Écuba, que o cara, ele fica impressionado, né, na cena do Hamlet, como a mulher consegue, como o personagem ator finge ser alguém do século retrasado, tipo, de 300, 500 anos antes da Era Comum, e como ele consegue trazer com realidade da gente acreditar. Ele até fala na fala, tipo, ele verte a lágrima dos olhos. Como? Ele nem conhece Écuba. Quem é Écuba para um cara que está interpretando uma personagem grega? Como é possível os atores conseguirem trazer a verdade para a cena? Tipo, isso em 1600 já era um debate em relação à realidade representada, né? Não é que o Orson Welles inaugurou a interpretação realista no cinema, não é isso? Sim, claro. Não, é porque a confusão, às vezes, é de tipo que interpretar não, que atuar é imitar. Sim. Então, por exemplo, o próprio falou do The Whale lá, o Fraser, pô, então eu tenho que imitar como se fosse um cara obeso que tem um problema professor. Não, ele tá criando o que seria aquela pessoa. Mas ele não tá imitando, ele não tá agindo igual uma pessoa. A diferença tá aí, porque é quase... Você pode falar, mas é a mesma coisa, ele tá tentando se comportar como se comportaria uma pessoa obesa. Não, ele tá vivendo uma pessoa. Porque não existe essa pessoa. Não existe essa pessoa. Né? Ele pode ter trejeitos, ele pode trazer elementos de que ele viu uma pessoa sendo assim, uma pessoa agindo de outro lado, mas ele tá criando um personagem de tal maneira que você vai acreditar que aquilo ali é uma pessoa igual a que você conhece, por exemplo. Exatamente. Isso é muito louco, porque parte do zero, é file new, sacou? Não é exato, porque existe o trabalho. Ele pode, então assim, o cara vai interpretar um cara soldado de guerra, ele vai fazer como é que chama lá? Um laboratório, vai ver como é que tem os trejeitos, óbvio que ele tem que trazer elementos daquela área que talvez ele não saiba. Eu não saberia interpretar um cara de guerra. Mas o personagem, a pessoa que ele vai fazer a gente acreditar, não existe. Não existe. E ele tem que fazer ela existir. Então, muitas vezes, fala assim, pô, determinado ator criou um tique pro personagem. O cara anda de um jeito pra... Então, nessa é a construção daquela pessoa que não existe e vira de verdade. Porque a gente acredita piamente que aquela pessoa existe. Porque tem um lance de que o personagem como coisa, depois que ele está sendo apresentado, ele necessariamente vai ser uma criação entre o que o ator propôs, mas o que a plateia espera de enxergar naquele cara. Que eu acho que é isso que o Orson Welles teve muita sacação, por isso também chamou não atores. Porque ele não precisa que a criança seja uma atriz mirim. Ele só precisa que a criança seja criança, a gente consiga filmar ela nas posições corretas, que a plateia interprete que ela é uma criança daquele jeito. E aí ele pode chegar para a criança e falar, ri aqui, corre de lá pra cá e beleza, obrigado. Quem sofreu e passou por isso, teve que levantar isso, foi o Cidade de Deus, né? Porque também tratou com atores que não eram atores para poder pegar a naturalidade da realidade e tentar exemplificar. E isso significa que o montador tem que ficar com muito material e escolher determinadas coisas que são, às vezes, improvisos, porque não estavam necessariamente previstas, assim. Aí, como eu falei, hoje, ou Cidade de Deus, ou uma coisa mais moderna, você tem potencial tecnológico que te permite gerenciar os arquivos, estabelecer as melhores performances e contar uma história de uma maneira um pouco mais suave, digamos assim. Tipo, você consegue repensar o que está sendo criado, né? Nesse período de 1940 e poucos, não tem tanta margem. Tipo, o que valeu, valeu, o que ficou, ficou, porque também não era esse o objetivo, né? O objetivo era o que está por detrás, o que a gente quer com isso, né? Tipo, o objetivo final de que a gente quer com esse resultado, assim, por assim dizer, o filme, ele não é o filme em si, porque o filme não se encerrava em si. Por isso que eu falei, desiste desses YouTube que vão te dizer, te explicando o filme. Desiste, cara, desiste, porque ele só pode ser existido quando você assistir ele. E garanto pra você, como uma pessoa de 40 e tantos anos, que vem estudando esse filme bastante tempo, cada vez que você vê de verdade, depende do que você é pra você sacar, porque tem gente que, quando eu era mais jovem, mais anticapitalista, esse filme era um mega protesto pra mim. Eu achava que ele era um protestaço. Hoje eu assisto e vejo o protesto, mas eu me acho ingênuo achar que um protesto é feito desse jeito. Eu fico, até parece, sabe? Porque vai mudando. E o tempo também, né, que você tá vendo, não só a sua idade, como o tempo, como você falou. Talvez lá quando eu vi na casa dos moleques lá, na zoeira tal, nem me associei a essa coisa de, pô, mas ele tá querendo dizer, qual é o problema dele querer falar isso e botar uma matéria? Talvez tenha pensado ou percebido dessa forma. Não tinha
dimensionado. E hoje a gente tá vivendo isso, cara. Exatamente. A flor da pele. Já, direto. Então, assim, por mais... É como se algumas fichas caíssem, né? E a gente fala... E ao mesmo tempo a gente sabe que aquilo existe. A gente fala, eu sei, é isso mesmo. Mas como é que eu não me liguei? Como é que eu não tô checando o fato? Como é que eu não tô... Então isso, cara, é essa discussão dos poderes, dos grandes poderes, que dizem o que tem que ser, como tem que ser, né? Aquela coisa, eu tô pensando nisso porque eu tô simplesmente pensando nisso ou porque o que eu vi há algumas horas atrás me levou a pensar isso? Então alguém criou, as mídias sociais têm isso pra caramba, né? A gente tá ali e passa um anúncio, pô, mas eu nem veria esse anúncio. Mas de repente eu já tava vendo algumas coisas antes que eram pra eu começar a pensar nisso e querer viajar pra aquele lugar. Exatamente. Então isso, cara, hoje em dia, então, é um filme essencial. É essencial, cara. Essencial. Eu fico impressionado com a atualidade, até triste até, né? Triste. Você assiste e fica, caraca, eu não acredito que a gente não mudou. E tá mais cruel, né? Tá pior. E usando isso de forma mais cruel. Isso é que é complicado, mais complicado ainda. E por fim, saber disso tudo e não questionar. Porque, óbvio, né? Óbvio que estamos questionando cada vez mais, mas assim, como que a gente ainda consegue não questionar? Independente do lado, da visão, da ótica que você tenha. Questione. Me dá umas tristezas, é ver essa coisa, tipo, não só não perceber, mas encarar determinadas coisas como uma grande novidade, como se, tipo, nossa, isso acabou de acontecer, nunca ninguém fez assim e tal. E eu fico sempre, não, galera, assiste esse filme pra você ver a quantidade de bobagem que já foi dita e redita, né? Tipo, tem peças do Molière, cara, de 1600 e alguma coisa, que fazem retrato de político, que você lê o texto e você ouve a TV Câmara, ou você vê um palanque na corrida presidencial, o cara verbalizava o mesmo texto que um personagem corrupto, escrito como corrupto em 1600. O mesmo texto. É inacreditável. Cara, não é possível. O que aconteceu que a gente não tá conectando? Mas eu acho que é um pouco de deseducação artística também, né? As pessoas consomem a arte como entretenimento, porque ela se presta a ser entretenimento mesmo, né? Só que as pessoas também não consomem aquilo de uma maneira crítica, isso que o Duca tá dizendo também. Tipo, a gente não usa isso, não usa o produto artístico para ver e repensar o por detrás. A gente para naquela maldita coisa do eu gostei ou não gostei, e aí eu paro ali. E aí isso impede você de ver que a gente comete erros e vícios que estão sendo narrados e colocados e posicionados. Porque esse lance, eu vejo muito do Twitter o pessoal falando, a PM tem que acabar, a PM tem que acabar. Cara, esse assunto de que a polícia militar ou a polícia é uma coisa ruim e perversa e que ela não devia existir num sistema que só serve para bater em gente pobre, ele é uma discussão que está nos manifestos artísticos há muitos anos. Mas muitos anos. E aparentemente a gente continua fazendo música que fala sobre isso e continua dizendo, mas a população consome e parece que não... Peraí, sabe? Não, sei lá, não liga. E reproduz, né? E replica. Isso é que é ainda pior, né? Ainda pega e replica, que as fake news a gente vê muito disso. Que é, além de não questionar, não saber do que está acontecendo, tomar aquilo como verdade e replicar, que é o pior passo, que aí não tem limite, a coisa expande do jeito que a gente vê, né? Acontecendo. É impressionante. Resumindo tudo, assiste. Não tem como. Não, e é um filme que é engraçado, assim, como eu falei que eu vi há muito tempo, eu fui ver mesmo agora, e, cara, é um filme que daqui a um tempo eu vou colocar assim, jogar no meu calendário, assim, daqui a 3 anos, assistir Cidadão Kane. Em relação a tudo que a gente vive, a gente fica analisando o que foi feito ali. Então não tem como a gente, como montador, também não analisar, não prestar atenção, de repente, na dificuldade, imaginar a dificuldade de montar as coisas, ou como captaram para montar depois. Então, daqui a pouco tem a inteligência artificial, como já tem, interferindo na montagem, como ela vai fazer determinada coisa, ou como... Aí você vai olhar de novo para esse filme e vai falar, cara, olha como isso era feito e olha como a gente faz hoje. Então essa análise é impressionante e isso mostra o poder dessa obra, né? De como ela vai sempre estar sendo objeto de comparação. Porque eu acho que se veio até aqui, malandro, daqui pra frente vai continuar, não? Ela sempre vai estar aí. E como história, como montagem, como você disse, de linguagem e do que é dito, eu acho que ela... Se a gente um dia passar da época da fake news, das fake news, aí a gente vai olhar pra esse filme falando, pô, conseguimos ultrapassar. Assim como a gente tá vendo que ele é atual, espero que um dia a gente consiga. Como diz um amigo meu, ele falou, cara, a gente antes acreditava em tudo, agora a gente questiona. Ele falou, eu já tô num estágio que eu já não acredito em mais nada. Eu parto do princípio que nada é
a verdade. Com isso, eu me obrigo a ir atrás das referências, das fontes, enfim. É porque em parte um pouco da máquina de moer, que é o fascismo, é isso, né? É deixar a população em estado de descrença. Não acreditando no fascismo, mas duvidando da democracia. Esse aqui é aí que ele ganha, né? Como é o do The Office, tem uma cena do Michael Scott, quando ele cria o Michael Scott's Paper Company, e ele vai roubar o cliente do concorrente, aí ele vai lá tentar roubar o cliente, e aí o cliente, o empregador antigo, vai também tentar retomar o cliente de volta. Então fica o cara tentando roubar o cliente e o trabalhador antigo, não, vamos tentar, o Dwight, não, eu vou pegar de volta. E aí o que ele faz é fazer o cliente se irritar com os dois. Não, eu não quero nenhum de vocês. Aí, ok, beleza. Aí o Michael Scott, ok, pra mim tá bom. Porque a única coisa que eu queria não era roubar o cliente, era você perder o cliente. Era o concorrente perder, não é eu ganhar. Então, muitas vezes, esse lance da fake news é isso. Eles não querem inventar. Por isso que, às vezes, as histórias são absurdas e bizarras. Porque não quer que você acredite. Ele quer que você duvide da realidade, no fim das contas. Vou dar um exemplo. Vendo jornal esses dias. É aquela coisa do outro aí, que eu não vou citar nome. Não precisa dizer o que é. Mas ele fala, mas eu também não sei o que não é. Então, a urna... não tem como provar que é fraude, mas também não provam que não é fraude. É, exato. É. Aí você fala, cara, mas peraí, você tem um negócio, se você tá levantando uma questão, você tem que provar, você tem que mostrar. Não, eu só também tenho que dizer que talvez não exista isso aí. Então esse tipo de... não é exclusivo do presidente, do ex-presidente, enfim, não é o que eu citei. Mas é de tudo. Não é exclusivo desse merda, só pra poder botar o nome. Desse bosta. Exatamente. Mas assim, de toda e qualquer linguagem. Quando você fala que isso aqui é legal, não sei se é legal. Aí você levanta uma bola e fala, caramba, tá. Mas isso no âmbito do gosto, não gosto, funciona pra mim ou não, beleza. Mas quando você tem uma informação sobre alguém, sobre um fato, né, histórico, e você levanta uma bola e alguém pega aquela dúvida e passa a fazer daquilo uma verdade, é muito delicado. Muito delicado. Que é o que acontece no filme diversas vezes, das notícias que ele dá, de falar que a mulher vai ser cantora que não é. Então tudo ele fala, cara, é só eu lá ou fazer acontecer dessa forma. E se eu boto num jornal, que é uma mídia indiscutível... o legitima uma realidade. Legitima uma realidade, né? Que é uma grande discussão que se tem. Por exemplo, quando você assiste uma coisa num cinema, quando você assiste uma coisa numa galeria, você vai numa exposição de galeria, ninguém questiona se o cara é artista ou não, porque ele tá lá dentro. Isso é um selo, é uma primeira passagem. Se ele tá ali, ele tem que ser, né? Que é um pouco da discussão até das cotas de cinemas nacionais para salas, né? Porque tem muita gente que fala, mas é simples, é só o cinema nacional ser bom o suficiente, porque, cara, o Vingadores atrai uma bilheteria gigantesca. Então essa é uma visão simplista de responder a que o resultado da cena ser real ou não, ou seja, legitimar aquilo como arte possível ou não, é exclusivamente ela tá no cinema, só. Não significa mais nada por detrás, né? Enfim das contas. Tem nem como deixar de trazer uma outra coisa que a gente provavelmente vai falar aqui mais pra frente, que é o novo filme, novo no caso hoje, né? O novo do Ari Aster lá, o Bears Afraid e tal, que ele estreou pra grande mídia, ou pra algumas pessoas, ou por X pessoas. Ele não atingiu a grana que esperavam que atingiam, e aí ele passa automaticamente a ser um filme ruim. Aí até as pessoas que gostariam do filme começam a falar, não, mas eu vi o filme, é um filme louco, não é bom. Aí ele nem sabe que talvez seja pelas coisas que ele tá lendo, pela forma como ele foi lançado, e aí aquilo já vai virando assim, é o filme ruim. É o filme ruim, porque não rendeu e porque não tá em mais salas, tá parando de exibir em alguns lugares. E aí, tá vendo? O filme é ruim, não deu certo, ninguém quis ver. Cara, e aí é o ovo da galinha. Porque assim, o que vem primeiro? O filme é bom ou ele não é bom porque ele não vendeu? E se ele não vendeu, então ele não é bom? Então eu não vou ver porque ele não vendeu. Mas se ele não tá na sala de cinema, não tem nem por que ver.
Aí acabou, né? A gente até passou pelo The Whale, que teve... Eu vi um Twitter de um cara bastante babaca que falou, tipo, não, eu não vi o filme, mas eu já sei que é ruim, porque retrata X e Y, não sei o quê. Aí alguém comentou abaixo, cara, tudo bem que você não gostou, que você achou ridículo, você pode fazer o que você quiser, mas a única coisa que você tem que fazer antes é assistir a porcaria do filme, pra você poder falar que você achou aí ridículo. E a fala dele era assim, eu não vi, não vou ver e não gostei, mas se estão querendo, eu vou assistir, tudo bem, eu vou assistir. Mas a minha opinião não vai mudar. Ou seja, ele já viu, ele já decidiu que o filme... Então, assim, é isso. Você vai numa onda de discussão sobre aquilo antes daquilo ser de verdade consumido, porque existe uma narrativa comprada, paga muitas vezes até para poder levantar essas questões, para dizer X ou Y, antes de você consumir. Então eu acho isso muito interessante, esse assunto ser caído aqui, muito interessante com um filme que é sobre mídia e análise de mídia, mas uma grande crítica de um conglomerado de mídias, porque é como eu citei, por exemplo, o Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues, O Vestido de Noiva, é uma peça que critica muito a burguesia, sacaneia mesmo, usa de uma maneira muito cruel, mas ele faz de maneira que a burguesia, inclusive, elementa. Até eu achei um crítico da época que dizia, né, tipo assim, que O Vestido de Noiva movimenta o drama dentro de um círculo muito fechado, né? Ali tem uma peça cujos problemas se passam no nível da pequena burguesia, que aplaudiu e lhe deu notoriedade. Que é como o pessoal falava, né? Que o Nelson Rodrigues agradava a plateia ao mesmo tempo que ofendia ela. Que a plateia não sacava que estava sendo ofendida, humilhada, mas estava achando maravilhoso e rindo, né? Assim, é como eu vejo muitos cinéfilos falando do Choque de Cultura, da TV Quase. Mas eu escuto alguns podcasts sobre cinema e escuto o Choque de Cultura e falo, eu não consigo ver diferença às vezes. Os argumentos são daquele jeito, tipo, vai ficar falando de roupa, cara. Uns argumentos muito simplórios, porque no fim das contas é uma grande crítica, só que tá tão bem construída artisticamente que ela não só tá velada, mas ela tá simbolicamente, semioticamente construída para você consumir como produto. E aí, como a gente sempre fala, nosso objetivo é tratar de fazer você se apaixonar pela arte da edição, ou arte do cinema como um todo, para você ir lá e assistir. Você pode achar esse filme lento, demorado, você pode, ele inclusive é lentaço mesmo, demora pra caceta, vontade de pular, porque ele é lento, depende da época que você viu, depende de um monte de fatores, mas você não pode atrelar o que disseram sobre quando você tá falando dele. Se você não tem autonomia, você pode se embasar, mas seria sempre bom você usar o objeto final como o embasamento principal, né? Depois você pode somar determinadas coisas, mas usa como embasamento principal o próprio objeto. Né? É essa discussão rasa que a gente vê. Muitas vezes, mas eu fui no cinema e das 12 salas, 6 tinham os Vingadores. Esse filme é muito bom. Não, pagaram pra estar em 6 salas. Isso é óbvio. E não tô falando que o filme não seja bom. Não tem nada a ver com ele não ser bom. Mas ele ser bom ou ruim não elimina o fato de justamente ele estar sendo pago pra estar lá. Exatamente, que é isso. A gente é levado a crer. Então, assim, esse de fato é o resumo. E o filme fala sobre isso. E tá mais do que claro que a gente vive isso. Indiscutível. Bom, vamos para cenas. Vamos. Como a gente já falou, a gente poderia ficar aqui... Sem fim. Sem fim. Não tem jeito. Mas eu queria chamar a atenção para algumas questões que são muito interessantes e são bem simples e simbólicas. Que, assim, a primeira coisa que você dá play no filme, bem no início mesmo, 0. Você deu play no filme. E aí você vai passar, vai ter o lettering da rádio, né, que é a produtora, depois o Mercury Production, aí vem o nome do filme, né, o lettering do filme. Aí vem a primeira cena do filme oficial é um fade-in de uma cerca, né? E tá escrito não ultrapasse, né? Não avance, não ande, né? Tipo, se você pausar em 38 segundos. Tipo, não ultrapasse, é uma cerca, tá? Aí vamos soltar daí, é bem rápido, um dólar-si já. Soltou daqui, aí ele começa a subir, né? Tá subindo pra mostrar o que é que tem atrás. Aí tem um alambrado bem genérico, qualquer coisa, um alambrado genérico sem nada no fundo. A gente meio que vê, parece que são floresta ou nuvem, e segue, é bem lento, ó. Aí começa a ter um cross pra um outro alambrado, que é tipo uma outra cerca. E aí tem um outro cross pra uma outra cerca, só que agora é meio rococó. E aí corta pra essa cerca ser justamente a entrada da fachada do K, que vê a casa do fundo, depois troca para os macacos dentro da cerca, e aí
troca, né, com um cross também bem de leve para elementos que vão aparecer que é meio que um barco veneziano, um barco viking no fundo, e aí isso corta para uma outra coisa de fundo, meio que um urso, mais coisa de lago, e aí corta para placas, e aí uma espécie de uma bandeira, meio que um quadro desenhado, e aí fica escuro, e aí começa a aparecer a casa, e aí tipo a narrativa começa a mostrar mais, né, outras coisas da casa, os detalhes da casa, aí vem uma luz que tá acesa em determinado lugar da mansão, e vem chegando a mansão, aí vem mais pra perto do cara, aí você vê que tá uma espécie de janela, fecha a luz, e aí fica um escuro, aí volta a luz, só que aí a luz na verdade se transforma num outro corte de uma janela mais perto. Isso tudo é meio como se fosse um take só praticamente, e aí entra a neve em cima disso tudo, aí a neve na verdade vira uma espécie de casa que vai virar uma bola e aí um corte gigantesco pra boca, corta pro negócio caindo, aí tem uma explosão, né? Porque o negócio cai, quebra e explode depois. A porta abre num frame que é dentro da coisa, abre pra mulher pra fora, aí ela vai dar a volta, aí ele encontra o cara lá, né? Passando mal, e aí bota ele na posição de morto, né? Tipo, tá, agora o cara morreu. Até agora a gente não viu nada, a gente só viu boca. Aí a câmera faz um pan pra mostrar que, enfim, a enfermeira cobriu o cara e aí acabou, né? Pausa aí. Até aí a gente foi, 3 minutos de uma coisa que é perfeita de ser chamada de montagem. Ele vai transformando o simples no complexo, o complexo num rococó, o rococó num renascentista neoclássico, um neoclássico num gótico, um gótico num neorromântico viking, um neorromântico num viking num realismo naturalista, e depois entra numa estrutura simbólica de souvenir de brinquedo da Disney, saca? Ele faz toda uma volta da história da humanidade em 3 minutos. Eu acho brilhante a gente introduz um alambrado comum que vira um alambrado complexo, que vira uma cerca complexa, fazendo uma referência muito visual ao Auschwitz, né? A forma como o portão de Auschwitz era feita também com uma mega casa em cima. Então assim, a proposição do cara de fazer uma montagem que vai, na verdade, contar toda a história. Depois que você assistir o filme várias vezes e assistir essa parte de novo, você vai ver que, na real, o cara tá contando a história toda. Ele tá contando de como que a coisa simples vai se transformar num excesso, e o excesso vai estar preso em um elemento, e o único elemento que tá sendo buscado tá quebrado. E aí ele vai quebrar. Tá tudo aí. Saca? Tá todo o filme nesses 3 minutos, cara. Isso é realmente brilhante, cara. É muito difícil você conseguir sistematizar e não fazer a plateia se dispersar logo nesse momento, sabe? Fala-se muito sobre essa intro, né? Se você procurar os artigos e tal, tem muita gente... E é como você falou, milhares de conspirações e tal. Mas realmente essa coisa de ir mostrando parece que... É quase aquela coisa que você sempre cita aqui, que eu não vou lembrar o nome, obviamente... Que você fala, olha, vai começar agora um filme, vai começar agora uma peça, e o que vai acontecer é isso, que vem o cara pra cá. Aqui não é exatamente dessa forma, é muito mais simbólica, mas é uma forma de fazer um recorte do que vem acontecer. E o questionamento disso vem na sequência quando eles veem que é uma matéria que eles vão lançar sobre o cara, e o outro fala, não pode ser isso. A gente não pode simplesmente contar o que aconteceu. E no final tem a questão uma palavra não vai resumir um homem. Então aqui tem uma ilustração, depois tem um questionamento, aí tem a história, e no final, assim, é a palavra, é o cara. O que é o cara? Como a coisa se dá. E isso no começo do filme já vem explicando, né? Já vem derramando informação. Mostrando. Exato. E é uma mudança de perspectiva de câmera mesmo. Você tem uma câmera que é voando sobre o elemento, tentando dar uma estrutura meio simbólica sobre tudo, meio subjetiva, e depois, na sequência, é uma sequência de rádio sendo narrado, sendo colocado na cara da pessoa. Ou seja, é meio que já introduzindo de você visualizar a verdade, mas você tá vendo alguém contando a história que você já viu, só que de uma forma mais complexa ao ponto de não poder desmembrá-la exatamente, porque você não vai saber o que aqueles elementos significam de primeira,
Só que na sequência vai ter uns jornalistas te dizendo o que é que aquilo significou. E mesmo assim você não vai conseguir entender porque eles decidem não é isso, que a gente não pode simplificar. E aí, em termos de estética de montagem, eu gostaria de ir lá para 12 minutos e 22 frames. Que ele tá sentado lá no cantinho com um X na frente da grade, é isso? Exatamente. Tá. Essa é uma sequência de câmera com cara de handheld. É uma sequência de câmera que era esquisito, porque se você pensa que em 12 minutos de filme você viu classudo, filme antigo, preto e branco, aspect ratio chapado, tipo clássico do clássico. Eu tô vendo um filme velho, é isso aí. Aí corta pra uma cena filmada de uma maneira que não é natural daquele período, que vamos botar o cameraman segurando. E lembra, Duca, as câmeras desse período, elas eram um Fusca. Ela era um Fusca, era imensa. Quer ver? Vamos soltar aí 12 minutos e 22 frames. Em 12 minutos e 22 frames. Eu vou soltar, tá? $1 e já. Tá vendo? O frame tá tremido pra chegar, só que na verdade o frame rate tá diferente. Talvez eles tenham mexido no frame rate pra você poder ver esse tremido um pouco mais, sabe? Mas olha só essa câmera que corta pra lateral do velho andando na cadeira de rodas. Olha o tanto que treme a câmera. Pausa. Mas eu acho que isso é como a gente tava falando da linguagem, né? Porque é trazer a câmera de mão, é trazer o olhar observador, só que como não tem tanto controle... Isso é um achismo meu aqui, né? Como não tem tanto controle técnico durante o filme inteiro, quando eles precisam criar uma ilustração, um momento ilustrado dentro do filme, eu acho que rola isso. Menos frame pra ficar mais batidinho e a câmera treme mais. Ou muda o shutter speed para uma velocidade diferente de 24 frames por segundo. Bota lá, sei lá, bem mais baixa, porque ela vai fechar nos 24 frames, só que ela vai fechar menos vezes, né? Vai dar esse aspecto de chopping, né? Vai pular. Só que a quantidade de câmera tremida parece câmera de documentário do Michael Moore. Tipo, o que eu acho impressionante é que, de novo, eu nunca me canso de me impressionar que a gente tá assistindo um filme de 1941. A gente não tá vendo um filme feito em 2000 com umas VHS que os caras botavam no ombro pra fazer isso. Não, isso é uma decisão estética de que se tivesse um cameraman paparazzi filmando o cara mais famoso e ele filmando o Michael Jackson, a imagem tem que estar zoada e não bonita, porque isso é uma coisa que o teatro trouxe pra dentro do Oscar Wilde. Tipo, ele tem isso. O teatro é uma proposição que os artistas passam, né? Quem é artista de cênico sabe, que a gente não tá tanto com medo de se escrotizar, de ficar feio para fazer peças teatrais. Mas o cinema tem um embelezamento physique de rôle da pessoa. No cinema as pessoas são bonitas como um todo. Como numa maneira geral, o cinema, quando quer falar de coisas feias, usa bastante maquiagem para isso. E não trazem atores feios ou pessoas que ficam feias. Então o teatro tá um pouco mais acostumado com a feiura em cena, com o ugly, com o errado. E ele propôs essa ideia, né? Tipo, essa coisa, a gente pode fazer uma coisa que é uma câmera feia para falar de uma realidade que talvez fosse acontecer. Então, para mim, esse é um dos takes mais realistas que acontece, porque a câmera tá tal qual fosse um cinegrafista, repórter, se ele tivesse uma câmera para filmar aquilo lá. E isso é antes, de fato, da popularização dos celulares ou das câmeras para filmar as notícias, né? Os caras estavam tudo com radinho na época, né? Então é muito importante, é um take muito importante. Não, e não tem nem como fazer isso na pós, né? Provavelmente, na época, não tinha como ele fazer um câmera shake na pós. Então eles tinham que captar com essa tremedeira, de certa forma, e usar algumas coisas técnicas na prática ali, durante a gravação, para que ela soasse essa coisa observador, amador e tal. Então e é o que você falou, cara, com a câmera daquele tamanho, sabe lá Deus como fizeram. Eles usaram aquela Mitchell BNC, né, que é aquela tipo classuda câmera de filmagem de desfiles, né, de militares, né, que é um monstro, cara, é uma coisa enorme, assim, tipo, é uma mala, sabe, tipo, uma mala de viagem internacional, saca, é um monstro. Não, é grande, é bizarro, não assim... Ia conhecer muito, como você falou, né? São os cérebros dos caras feras ali, das pessoas, dos belíssimos profissionais que estavam ali, falando, olha, pra gente criar isso, talvez a gente tenha que fazer isso, isso e isso, ou não usar um trilho, né? Seria hoje, né? Arrasta a câmera na grama,
pra gente tentar chegar nesse efeito. Exatamente. E é totalmente possível, possível. Totalmente. Bom, aí a outra é uma bem clássica, é só pra falar de questões técnicas, né? É em 19 minutos e 6 segundos. Do boneco de neve? É, a criança na neve, o boneco de neve. 19 minutos e 6 segundos, tá? Dolaci já. É um long shot, né? Você vê a criança jogando, vai acertar a plaquinha, aí tem uma... na verdade, você repara que você estava dentro de casa, né? Era só um zoom. E assim, o boneco fica maior quando se afasta, né? E a criança fica maior quando se afasta a câmera, né? Repara que quando no início, depois a gente volta... Conforme a câmera vai andando e a mulher vai falando e ela vai andando pra trás, e aí senta com a pessoa, aí vem os advogados e senta do lado, e aí vem o outro cara e senta do ladinho, você tem um bloco em que você tem os três perfeitamente, e aí fica apontando, acontece e tal. Só que uma coisa curiosa, e obviamente essa cena já foi avaliada e desmembrada por muitas pessoas, é que o Orson Welles, né, o personagem principal, digamos assim, é a criança, né? Ele tá lá e ele morre nessa cena várias vezes. Tipo, ele morre várias vezes, ó. Morreu a segunda vez. E é o que acontece com ele ao longo do filme. Ele renasce, né? Morre o personagem algumas vezes no sentido de retomada de histórias. Então é meio que, tipo, muitas coisas estão acontecendo em relação a direitos autorais, proposição, advogado, quem assina o quê, alguém dizendo o que tem que fazer, o que é que uma pessoa tá conduzindo a outra a fazer, o outro desconfiado, e ele tá morrendo lá atrás constantemente. Então, assim, fisicamente eles conseguiram representar também de novo. É uma cena curta que conta toda a história do filme, tipo... O personagem vai ficar sendo, né, levado por outras pessoas, por uma questão burocrática. O mundo burocrático vai fazer com que essa coisa aconteça e o moleque vai ser fechado. Até eles vão e fecham a janela, né? Tipo, até o final, esse garoto vai ficar preso e a mulher abre a janela pra falar, tipo, ei, fulano, aí corta pra cena já, é um outro take. Mas o que eu acho curioso é uma técnica de câmera muito boa, que é, o boneco tem uma proporção quando ele tá... bem longe, o garoto também tem uma proporção quando ele tá bem perto, né? E conforme vai afastando, ele vai comprimindo o espaço de trás, mudando o ângulo mesmo. Então, assim, essa foi uma ideia que hoje é muito simples fazer, porque você bota uma abertura da lente o máximo que você conseguir para você manter tudo em foco, né? Ou seja, você fecha a abertura da lente o máximo possível para você poder conseguir focar as coisas de uma maneira mais profunda, só que ao mesmo tempo você mantém tudo em foco. E isso... tecnicamente, era muito difícil na época. Então, essa foi uma cena que provavelmente a plateia se espantou, como é a entrada da cor no cinema, como tipo assim, eita, agora a gente tem chance de fazer isso. E quem não conhecia as questões técnicas se impressiona porque você, no mundo real, enxerga tudo em foco. Você não tem um plano focal estabelecido no seu olho, então ficou uma coisa muito realista, porque na época as câmeras elas tinham pouco length de foco, era shallow, né, o campo focal. Então eles tinham que decidir o que é que estava ali próximo, o que é que era importante ou não. Então esse foi um blocking importante e o cara ainda fez isso no long shot de, sei lá, 2 minutos e tanto. Então assim, é um show-off, mas é na verdade uma mudança de perspectiva técnica que vai pautar como o efeito vertigo, o efeito de Dolly, tipo, isso tudo vai pautar o fazer cinema. As pessoas vão citar essa cena como uma cena de incubadora de ideias para próximos shots na vida, sabe? Não, e outra coisa, assim, eu vou citar uma que é muito simples, assim, não é nem, na verdade, eu fiquei muito encantado com as transições, assim, né, quando captam, né, a forma que captaram e como ela foi montada. Então tem uma muito simples, mas também que hoje o filmmaker atual que pega e faz, como é que faz isso aqui, como é que faz tudo, porque a gente, principalmente hoje em dia, a molecada acha que tudo é plugin, né? Ah, qual plugin que você usou pra fazer isso? Então tem um negócio que eu vi muito quando eu praticamente transitei de gravar no set e tal, só pra montagem, que começou a nascer essa safra de filmmaker de unhas pintadas, né? que é mais estilo, não, nada contra o pelo amor de Deus, eu tô falando assim, é muito mais estilo. Então hoje o cara ser filmmaker, ele tem que usar um gorrinho, uma bolsa assim, tá muito mais do que propriamente filmar. Faz parte das artes e tá tudo bem, mas é muito engraçado que coisas como essa que tava no filme aqui, eu me surpreendi, falei, cacete, olha quando já faziam isso.
Já vi, não lembrava, e revendo eu consegui voltar com isso. Mas, rapidamente, ó, volta na cena ali, o lugar é 40 minutos, 19 segundos e 17 frames. Tá. Sabe qual é? Que é a cena do retrato, que ele vai comprar os funcionários do outro jornal. Então, aí vamos dar o play aí. Tá. 1, 2, 3 e já. É um retrato com a foto dos funcionários super fodões que ele quer contratar. E rola que vai aproximando. Quando a câmera sai, ele anuncia, esse aqui são os caras e tal. Quando a câmera vai sair, ele entra em cena e a foto está sendo montada ali. Eu não sei descrever tão bem quanto você, mas a verdade é que como é que eles fazem para fazer a transição entre uma cena e outra? Eles estão numa cena onde eles estão numa sala apontando para uma fotografia mostrando os funcionários que ele vai contratar. E a outra cena é ele já com os funcionários que ele contratou. Só que em vez de cortar para uma cena ele na sala com os caras e tal, eles vão aproximando até a foto e depois montam a cena igualzinha tal qual a foto, e quando a câmera se afasta, você vê a vida real ali e tem uma transição. O que os filmmakers fazem hoje em dia? Ah, não, coloco o celular, aí vai colocando o celular perto do pneu, aí eu corto, vou para outro carro, encosto no pneu, tiro o celular e vejo outro carro. Nossa, fiz mágica, né? E sim, você fez mágica, cinema é isso. Mas é muito legal como, tanto como essa aqui, como várias vezes ele tenta fazer umas pegadinhas com a gente, que a gente tá acreditando no negócio e de repente a cena aqui não é uma questão técnica, como você falou, tão técnica do equipamento, mas é uma questão de pensamento, de criar transições na vida real, né? Exatamente. Eu lembro que quando a gente fez, eu acho que a live do nosso episódio da Nomadland, a gente fez uma live, a gente fez um vídeo e tem uma cena em que eu pego a câmera e jogo no computador que tem o Duca. Então tá o Duca lá pausado. Aí eu pego a câmera e jogo no Duca e o Duca vira o Duca mesmo. Então, pra fazer isso é um trabalho. Porque eu tenho que ter o vídeo do Duca pronto, já colorido na minha timeline. E não só na minha timeline, mas no meu display. Ele tem que estar focado. E eu tenho que filmar, um trabalho enorme. E aí eu fico pensando que eu faço isso e eu consigo ver na minha câmera digital se deu certo ou não, vai outro na hora. Esses caras que fizeram isso na película, cara. Exatamente, porque vai ter N formas. Você pode tirar foto antes, botar a foto ali, fazer o take. Mas assim, naquele tempo, com essa câmera, esse ritmo de montagem, tanto até quando você vê o filme aqui na timeline, você vê o pulinho de quando sai da fotografia pra cena real. Mas tudo bem. Mas assistindo o filme ali, você não se toca disso. Você tá vendo, de repente, você tá acreditando que a foto vai ter um corte pra uma outra cena e, de repente, daquela foto, entre aspas, o cara vem andando e a câmera vai chegando pra trás e fala, ué, mas não era a foto que eu tava vendo? Então essa magia acontece muitas vezes no filme e, cara, é a pergunta que eu mais ouvia falar, e aí um filme desse de 1940 quebra. Eu devia mandar ver, porque o que mais chega na minha caixa postal, no meu inbox, as pessoas... Cara, mas como é que ele fez isso? Que plugin que usa pra fazer isso? Como é que... Isso dizendo em relação aos filmes de hoje, né? Então, assim, se você assiste, principalmente pra quem faz cinema, audiovisual e tal, assiste esse tipo de coisa, vai ver que aqui aí já tinha as ideias, coisas na cabeça. Uma coisa muito comum que rola é quando você tem uma sala e você vem andando num traveling, numa lateral, aí você chega no muro. Aí quando passa do muro, é um muro na rua. Né? Porque o cara vem gravando até o muro e depois na rua ele grava do muro até a rua. Quando você junta isso nessa edição, você tem um golpe de vista ali, uma ilusão de ótica, que faz com que aquele muro é o muro da rua. Então fala, caraca, montou uma rua do lado do muro? Então esse filme é lotado desse tipo de coisa também, de pregar essas peças na gente. Então isso é muito legal, muito legal. A minha outra, que é praticamente a minha última, que também é vinculado à ideia de montagem, e mais o simbolismo semiótico, que acho que é o que mais está presente nesse filme, que é em 51 minutos e 37 segundos, 0 frames, que é o velhinho, né? Que é ele, o vovozinho lá sentado com o chapeuzinho. Não, 51 minutos, 37 segundos. Tá lá o velhinho sentado na cadeira, né? Então eu vou ouvir todo sem som e vou soltar. E ela é grande, tipo, ela dura uns 3 minutos. A gente não vai ouvir toda, mas botando aí em 51 3700, $1 e já.
tá ele falando, né? Tipo, lembrando das coisas, era assim, enfim, o cara foi lá entrevistar ele, né? Conversar, ele tá sentado. Então, um take assim, a câmera tá tentando seguir, mostrando que é meio que um asilo, vai puxando pro lado pra abrir mais espaço. Tem uma máscara que mostra, né? Lindamente, some, fica só ela, aí entra o cara, serve, né? Tipo, dá um beijo nela. E aí ele senta. Eu quero que vocês reparem não só as roupas, mas a distância que tem entre a cara dele e dela. Tipo, a distância que existe entre a cara dele e dela. A câmera se aproxima, eles estão olho com olho, super próximos. Ela tá de lado e ele tá de perfil. Pra eles ficarem bem próximos, se olhando, né? Assim. E aí a câmera meio que para e tá tudo muito amoroso. Aí corta pra ela, corta pra ele, e aí rola uma... Corta pra ela de novo, corta pra ele, mais rápido, corta pra ela de novo, ela tá meio duvidosa agora, corta pra ele, com aquela sempre cara de cafajeste, tá tudo bem, e aí rola uma passagem de tempo. Corta pra ela de volta com outra roupa, outro background, corta pra ele vestido de outra roupa, aí corta pra ela já também duvidosa, já mais velha, já mais cansada. Ele também tá com aquela cara meio assim, mas na verdade tá já mais envelhecido. Rola uma outra passagem de tempo, corta pra ela, outra roupa, ele corta pra ele irritado, corta pra ela falando mais bravo, eles estão tipo mais separados, aí ela já tá mais afastada no frame, completamente afastada no frame, e ele também, e ele tá cada vez mais envolto de selva, né? Tipo, ele tá cada vez mais envolto de planta, tá cada vez mais envolto de planta mesmo, e aí corta pra ele, acho que é a última vez, aí vai fazer a passagem novamente, aí ela tá completamente moderna agora, tipo, né? Belle Époque, modernista, e aí corta pra eu acho engraçado ele cortando, olhando com esse jeitão meio cômico, tipo, já outra roupa, é outro foco, né? Você vê que a lente é uma outra lente, passagem de tempo, uma outra história, ele tá bem mais bravo, bem mais velho, uma outra roupa, passagem de tempo, ela tá no jornal já, tipo, agora eu superei tudo, você não tá fazendo nada. Aí volta pra cena com ele, a câmera vai retomar, ela fica mais escura, e aí pausa aí, antes de entrar o próximo do vovô, só pausa aí entre 54 e 1, que é a mesa toda. E aí a distância que tá a cara deles no final é tipo 5, 3, sei lá, várias vezes maior do que a primeira. E se você continuar daí, soltar, eu soltei, e aí volta pra máscara do velhinho de novo, tentando se lembrar. Então assim, mesmo que você não acompanhe a história, mesmo que você não saiba quem são esses personagens, mesmo que você nem ouça o assunto, mas só dessa representação visual de que tem um idoso falando, e aí você tem uma passagem de tempo que é entre cortes, quase como um J-cut, quase como um jump cut, mas só com passagens visuais de coisas de elemento, que a gente vê muito acontecendo, por exemplo, nos filmes brasileiros, o Dois Coelhos, né? É um filme que tem esse tipo de elemento estranho, diferente, visual, uns After Effects bem pesados, mas tem uma passagem de tempo literalmente sendo colocada, mas depois você tem um blocking muito bem elaborado para deixar os personagens afastados, já que eles estão agora distantes, já que eles estão brigados, já que eles não são mais amores, né, amantes e tal. Então eu achei isso curioso, esse distanciamento entre takes, né? Só que ele usa uma forma simples, que é o primeiro take é um zoom in para eles dois super juntos namorandinho, e o zoom out, eles estão sentados em outra mesa, é outra situação, só que a sensação é que você viu a evolução dos personagens sem nem ter saído daquele lugar, só transferindo, o tempo passou ali, sabe? Isso é e sem corte no fim das contas, porque não tem um corte pra fora, não tem um insert, né? Ele vai mudando com coisa passando na tela e a troca de roupa. Que é bastante teatral, né? Muito boa, muito boa. Tem uma aqui que é o tal do que eu falei do jump cut. Ou, desculpa, do jump cut que tem. É bem no início, que é em 11 minutos e 39 segundos e 3 frames. Ele tá lá mexendo numa placa de concreto. Vou soltar, ele tá com uma colher de pedreiro. Ele vai tirar com a colher de pedreiro, né? Então, Dolacy, já, soltei. Aí ele tira com a colher de pedreiro, olha, aí cai a coisa. Ele, você me estabanado, olha pra baixo, não sei o quê, e pá, jump cut. Aí pausa, aí outro com flash. Aí tipo, tem um flash, faz sentido poder. E o flash, você tem um corte provavelmente, sabe? Tipo, ele pode usar, se você fizer tipo, você tem a possibilidade de usar esse flashão na lente. E esse flashão na lente parece bobagem,
Mas ele não é. Ele é uma coisa não só proposital, mas é uma questão estética. Porque é fazer a plateia perceber que ela tá assistindo esse filme. Porque atirar o flash pra lente não é uma coisa comum desse período. Hoje é tipo, a gente tem flare que a gente baixa plugin pra botar. Mas ali o cara literalmente pega uma máquina fotográfica com flash, aponta pra lente e tipo, tem que estourar pra não aparecer nada. Mas o que mais me impressiona é um pouco antes mesmo. É quando ele vai olhar pra baixo, alguém limpa a roupa dele e na sequência corta. Inclusive o bloco já desceu. O bloco já tá lá embaixo, sabe? Tipo, é um jump cut quase como o YouTube, cara. Isso em 1941. Não, ele é todo assim, né? Todo assim. A gente pode procurar nele inteiro. Toda hora vai ter uma brincadeira, toda... Não, e o legal é que, assim, ele flui, né? Uhum. Ele flui, ele não fica como uma demonstração de técnica. Ele sempre tá muito atrelado à história. E eu acho que isso é muito importante também, porque isso não é o plugin pelo plugin, sabe? Hoje em dia a galera acaba botando muita coisa para edição, para fazer um efeito, pra cena, pra ter que correr pro lado, fazer para cima, gira. E às vezes é só pelo efeito, né? E aqui não, aqui é ajudando a contar a história, que é como a gente sempre fala. Se não é para ter movimento, não faça movimento. Se não é para ter plugin, não bota plugin. Tudo bem deixar o take rolando, não é problema nenhum, né? Mas, tá muito parado nessa cena. Então, teve um problema ali na decupagem, ao escrever, ao roteiro, entender como seria. Então, você pode usar recursos, mas isso é importante também para ver que se for para usar alguma coisa, se for para demonstrar alguma técnica, que ela seja a favor da história. Exatamente. História, né? Porque aqui o que mais tem é exemplo de youtuber fazendo reframe, né, cara? Eu tenho uma agonia do reframe, eu não sei porquê. Tá lá, frame, a pessoa tá falando, aí o próximo take ele aproxima um pouco a tela só pra chamar a atenção. Às vezes dá a impressão que é uma pessoa conversando com você, cutucando você enquanto você fala, sabe? Não é aquela agonia. Quando é a coisa do vlog, que tem o corte, porque como tem muito corte, o jump cut ficaria feio na mesma fotografia, eu entendo a proposta da coisa, mas essa coisa de ficar reenquadrando e voltando e acertando, eu acho bem louco. Mas você não concorda que no fim das contas... contas... Nada contra a técnica, o problema é o sentido. Exatamente, não concorda que no fim das contas não é uma questão estética, mas uma questão técnica. Tipo, o reframe não tá lá pra servir a história, mas sim pra evitar a quantidade de corte que teve que se fazer. Exatamente. Se decorasse o texto direito e contasse a história direito, ia ser um discurso tipo de um presidente, que vai lá e fala, não tem corte, né? Exatamente. Ou seja, o problema não tá na edição, o problema tá na captação, que a pessoa não tá preparada pra fazer o que tá fazendo. É uma maquiagem, aquilo ali é uma maquiagem, um recurso técnico para, como você disse, band-aidar o problema passado. Exatamente. Mas é louco, né? Porque acaba virando uma linguagem nessa galera e o cara já grava de qualquer jeito, porque ele sabe que vai cortar. Então isso aí é outra história, mas que fica aqui o exemplo para essa coisa da técnica a favor do que vai ser contado, senão não faz sentido. O efeito pelo efeito não tem graça. É isso? É isso. Então vamos para a dica. Cara, eu falei que cada vez mais eu vou tentar variar a dica focada. O que é a dica focada? É para quem é do audiovisual. E assim como eu fiz no episódio passado, dei a dica que é para o popular. É a pessoa que não trabalha com audiovisual, que eu dei a dica de série. Mas acabei voltando para quem trabalha com audiovisual. E como esse filme aqui é uma aula, esse filme é um curso, eu não podia deixar de falar de um artigo, cara, de um blog que a gente costuma ler, já citou aqui no podcast algumas vezes, que é o No Film School. A gente vai deixar aí na descrição e tal. E quem não quiser buscar a descrição no site ou não achou, chama a gente no Instagram, @Heineken, @Ducamendes, a gente devolve o link na mesma hora. Que é, cara, um artigo que eles fizeram sobre listas e para produção, né? Assim, nunca é uma lista... Checklist. Um checklist. Nunca é a definitiva, porque cada pessoa, cada processo exige um tipo de lista e toda lista que se preze evolui, se adapta e muda. Então, aqui é uma construção que eles fizeram básica de uma produção, né? Então, se você é um diretor, você tem que ter uma lista de pré-produção, que aí você vai juntar ali casting, busca de locação, investigação de locação, o storyboard,
o script, aí vem ordem do dia, né, agendamentos, pessoas e tal. Depois você tem uma lista de produção, de fato, né, que é o que vai fazer a câmera e a luz, ensaios, quais são os takes que vão fazer. E tudo isso merece uma lista, porque todo filme, cara, que se preze ao final vai ter uma bíblia ali, que é um manual, você pode chamar de um manual de onde nasceu a coisa, porque muita gente não presta atenção nisso, ou é displicente em relação a isso, mas você tem que ver o filme, ou a maior parte dele, antes de gravar. Então você tem que saber quem é quem, onde vai estar fulano, quem vai buscar fulano, qual roupa precisa fazer, quem precisa contratar para fazer determinado figurino. Então você vai seguindo, né, numa lista de pré-produção, de produção, depois vem um checklist de pós-produção, né, para você poder pegar essa montagem quando já tá nos computadores e falar, olha, que a gente tem como é que a gente vai organizar esse material bruto, como é que a gente vai organizar a edição, e o som, e a cor, e a finalização. Então, assim, eu trouxe essa lista porque muita gente fica curiosa e, como eu disse, muitas vezes chega no meu inbox aqui, a galera, pô, você não tem como compartilhar comigo uma lista da ordem do dia de uma gravação? Ou então, como é que você faz o seu workflow aí no DaVinci Resolve, bababá. Então, aqui tem um baita caminho legal para você primeiro entender a estrutura, né? A ordem dessas coisas, que eu aposto que muita gente que de repente nos ouve e talvez trabalhe com isso, não tenha, assim, sabe, mas não sabe, né? Na verdade, sabe, mas não pratica, né? Na verdade, acho que essa é a frase. Por conta da correria, por conta de não ter grana, por conta de não ter gente para ajudar, mas essas listas, essa pré-organização é essencial para um trabalho audiovisual. Inclusive, um roteirista para fazer um roteiro que vai ser escrito, lido, decupado, para gravar esse roteiro sem ter que ficar cortando, como a gente disse aqui, fazendo ajustes desnecessários na edição. Porque mesmo que você faça tudo, entre aspas, perfeito antes, o filme mesmo ele vai nascer na timeline. O que foi gravado e o que foi aproveitado, e às vezes quando você assiste, que você entende. Mas eu queria deixar essa dica aí pra galera entender um pouco da estrutura e até para, como eu disse, embora eu tenha dito que é para quem trabalha para audiovisual, acho que os amantes do cinema que também estão aqui, tenho certeza que são curiosos e vão olhar essa lista para entender o tanto de etapa que tem, como é legal assim você estruturando um filme antes de apertar o REC. Então fica essa dica aí do No Film School, que é um blog, como a gente já falou, muito bacana. Você pode passar dias, porque ele já tem um acervo, um arquivo de informação fantástico. Então eu trouxe essa aí, porque para fazer Cidadão Kane, com certeza teve lista. Oh. E a sua dica? E a essa sua? aí vai, com certeza. Bom, a minha são duas dicas especificamente da temática, obviamente. Um é O Vestido de Noiva, do Nelson Rodrigues, uma peça teatral. Então, assim, vai atrás, lê a peça, é muito legal, muito bonita, vale muito a pena e faz muitos paralelos com isso tudo que a gente falou. Eu demorei tanto pra gente poder botar o Cidadão Kane aqui, porque eu tava relendo as coisas e revendo tudo. Então, citando, eu achei na Amazon, acho que no Mercado Livre, sei lá, você vai conseguir encontrar e até a versão Kindle, se você quiser ler no coisa, ou até, enfim, de papel, se não, vai num sebo, cara. Vai num sebo, numa livraria, numa biblioteca, com certeza tem, é muito famosa, muito fácil de achar, não é caro, não é nada, e assim, é muito boa e fácil de ler. É um pouco doido, mas é fácil de ler. E pensa, é uma peça de 1943, 45, sei lá, e no fim das contas tá bastante atual, com uma coisa mais simbólica. É um pouco mais aloprado do que esse filme, porque tem uma representação da leitura que faz na sua cabeça o que o filme mostra visualmente, né? Então, tem um esforço maior. E a outra é o do podcast In Our Time, sobre o Cidadão Kane, né? O Citizen Kane, da BBC, que foi lançado em janeiro desse ano, de 2023, que é uma conversa com 2 professores acadêmicos e uma professora também, eu acho que ela é também da Universidade de Londres, são três professores de cinema debatendo um pouco do que a gente discutiu, um pouco do porquê que eles... por que esse filme é tão importante em termos de cinema, do que aconteceu com a história, um pouco dos orçamentos e tal, um pouco de curiosidade. Eu acho que é muito interessante esse podcast para você se atualizar um pouco, porque não é público falando se gostou ou não é um podcast sobre cinema, aliás, o podcast é variado, tem milhões de assuntos ao longo do tempo, mas esse é um episódio especificamente sobre o Cidadão Kane, mas eles chamaram professores universitários de cinema, né, professores que dão aula de linguagem de cinema, para falar sobre coisas interessantes ali, então eu acho super interessante.
Porque, enfim, se você for dar uma pensada, cara, tanto o filme, né, o Robert Wise, que é o nome que a gente nem citou o nome do editor, né? Tipo, o podcast é sobre edição e a gente não fala o nome do editor. É que a gente ficou falando pro ouvinte ficar ligado, só pra não parecer que a gente desprezou. Antes do REC, a gente estava comentando sobre algumas questões técnicas, a câmera que foi usada, quem tinha editado e tal, e a gente falou. E aí eu acho que isso ficou na nossa cabeça que a gente já tinha falado no REC. Mas no fim das contas também o nosso objetivo não é ser jornalístico, assim, né? A gente tá falando do produto em si, né? Exato. Claro que o Robert Wise é um dinossauro do cinema, tipo, fez, sei lá, ele dirigiu outros, ele dirigiu Star Trek, dirigiu outros filmes mega importantes. É um cara que tem... é um editor de cinema que tem como direção de cinema uns, sei lá, 50 e tantos filmes no crédito. Quer dizer, um editor que tem como crédito em direção 50 e tantos. Então, assim, é um mega dinossauro. Enfim, é meio que parece uma Fernanda Montenegro. Você não tem que ficar citando o que ela fez. Você já sabe que é e pronto. Mas eu acho que vale muito a pena... pesquisar coisas que aconteceram, por exemplo, do Vestido de Noivo do Nelson Rodrigues, ler e depois escuta o podcast, né, In Our Time, que é sobre o Cidadão Kane com esses professores, aí faz uma mistura na sua cabeça e aí assiste o filme novamente pensando no trabalho do editor, pensando em, tipo, como que esse cara resolveu montar esse filme como uma espécie de linguagem. Então, pra mim, o Robert foi meio como o Zembinski foi, que dirigiu a cena, né, que foi o encenador do Nelson Rodrigues. Então, o Nelson Rodrigues escreveu essa peça de teatro, mas o Zembinski deu a cara que essa peça precisava. E eu faço esse paralelo no meu artigo, faço esse paralelo na minha cabeça. O Orson Welles escreveu esse filme, né, elaborou, dirigiu e atuou, mas o Robert Wise deu a cara que esse filme precisava ter de montagem, sabe? Então, por isso eu trouxe esses paralelos, então achei interessante. Então a minha dica fica sendo esses dois, o Vestido de Noiva e o podcast In Our Time, da BBC. Muito bom, maravilha. Tá feito. Enfim, findamos aí, Rafael. Aí, Rafa. Tá aí, Rafael. Pode pedir mais, viu? Pode pedir mais. Que ele reclamou, falou, vocês não tem que fazer de clássicos, eu quero ver vocês fazerem isso de clássico. Tá aí, tá feito. Tá feitíssimo. Dá muito trabalho, porque, enfim, tem que não só assistir, obviamente, mas tentar achar relações e, como a gente falou, às vezes... é muito difícil chegar a conclusões de edição, em termos de editorial, com filmes que eram muito artesanais, né? Na época, 1940, tudo era muito mais artesanal, fisicamente falando, né? Agora a gente consegue ter uma entrevista rápida com um editor, ele pode citar, não, isso aí foi a produtora que decidiu e tal. Fiz assim, acessado, E a gente identifica, né, como que as coisas são feitas, né? Ali não dá pra saber como que, né? Eu assisto filme desse, eu não consigo identificar exatamente técnicas, como... É muito difícil pra mim. É muito difícil. Imagina, como que ele fez essa mesclagem? Como é que faz? Como? Nem máscara. Na revelação do filme. Com certeza, loucura. É uma loucura. Realmente vale muito a pena. Então fica aí a dica pra vocês assistirem novamente, depois dessa conversa de 2 horas. Talvez vocês se encantem com isso. Bom, vamos encerrar, né? Procura a gente nas redes sociais pra fazer algum comentário, alguma coisa que você acha que... Você quer dizer alguma coisa do que eu falar? Não, é isso aí. Okay, foi mal. É que eu nem perguntei e ia encerrar. Não, imagina. Tá tudo dito. Então, siga a gente nas redes sociais. A gente tem nas nossas arrobas, @Duca Mendes, @Heineken, Twitter e Instagram. O Twitter eu praticamente não uso, mas no Instagram a gente tá lá ativamente, tentando postar. Tem a rede social do Segundo Corte, né, que é o @Segundo Corte. Pode procurar um podcast Segundo Corte nas redes sociais também, tu vai achar. contato@segundocorte.com, se você quiser mandar algum e-mail ainda, se alguém ainda usa e-mail, né, essa adolescência aí, não sei se ainda usa e-mail, mas se usar e-mail pode manda mensagem. Eu tenho recebido alguns inbox também, pessoal me perguntando coisa. Teve um ouvinte que me respondeu a minha enquete do que eu fiz sobre qual é a qualidade das caixas de som que vocês escutam. Então eu acho sim. Eu acho isso muito legal, porque pra gente serve, né? Principalmente pra mim, que faço a edição final desse episódio. Então é bom eu saber como que você escuta, porque a gente tenta fazer, não sei se vocês repararam, mas a gente põe panorama, né? Bota o Duca lá, fica 5% do lado esquerdo e eu fico 5, 6% do lado direito, a música, enfim. Eu tento tentar desenhar uma coisa pra ficar mais agradável pra vocês, pra curtir uma experiência gostosa. A ideia é essa, fazer a gente tá lá. A gente tem um reverb especial, especificamente um track de reverb pra parecer que a gente tá, enfim, numa sala de cinema conversando com vocês. Mas pra isso a gente precisa que vocês entrem em contato pra comentar o que vocês acharam, o que ficou errado, o que ficou faltando,
faltando, né? Eventualmente, às vezes, falar, vocês falam de um filme dessa importância e esqueceu de dizer isso e aquilo, enfim. Só vai contribuir pra gente entrar no próximo episódio e trazer essa informação pra outras pessoas. Se você acha que é válido e tá faltando, cara, manda bala, fala pra gente que a gente quer saber também. Porque, como eu sempre digo, a gente faz isso aqui porque a gente quer. Mas a gente quer que você queira, que a gente queira mais. Então, entre em contato. Falou, abraço. Um abraço. Tchau, tchau.